Oi, eu sou o Cowboy Bunny, o Cowboy Digital, e essa é a parte 2, continuação do Apple Sleep Experiment. Se você ainda não viu a parte 1, vai lá ver. Essa parte 2 ela é mais longa ainda, então prepara um midinho aí pra você acompanhar o rolê. Preparação para a comemoração da Twilight. É outono em Ponyville. Ponyville se ocupava das preparações do memorial. A comemoração foi o nome dado pela própria princesa há um ano atrás, sendo o único título que parecia apropriado. Este ano marcaria o 7º memorial, e ainda parecia ser um gatilho para alguns pôneis da vila. Foi criado para substituir a temporada de Cidra, no que uma vez já foi o Rancho da Massa Doce. Um momento para refletir e honrar aqueles que se perderam durante o grande massacre. A maioria dos pôneis nunca sequer recebeu uma explicação satisfatória sobre a mata sem sentido de anos atrás. Twilight se manteve em silêncio e eventualmente não houveram mais vítimas. O medo e a ansiedade em Ponyville lentamente diminuíram. O memorial foi a ideia da Twilight, então logo ela passou a ser a condutora do evento. Na tarde, antes do festival, magia percorria o hall do Castelo da Amizade. Fluttershy tentava fixar algumas decorações conforme foi instruída por Rarity. Parecia fácil bastante, a não ser pelo fato de que Rarity não aceitava nada além da perfeição. Não, não, não. Isso simplesmente não vai servir. Rarity exclamou estridente. Fluttershy soltou um suspiro de frustração. Rarity tenta explicar a situação, torcendo para que a amiga concordasse, enquanto terminava de finalizar sua tapeçaria, que tinha como peça central a silhueta de Bombom, com seu nome embaixo. Quando Fluttershy não respondeu, Rarity se voltou para Twilight. Não concorda, Twilight? Twilight Sparkle não parecia ter notado a tensão crescente entre suas amigas, ocupando-se de uma checklist, quase tão longa quanto a tapeçaria. Me parece bom, Rarity. Só mexe um pouquinho para a esquerda, Fluttershy, e vai estar pronto. Não temos tempo para perder com detalhes bobos assim. Starlight disse firmemente, como uma mãe dando bronca. Ela estava esculpindo cada um dos pôneis que se foram. Já tinha feito a maioria deles. Mas ao chegar no pônei de número 14, seu coração se angustiou e seu estômago se contraiu. Ela engoliu a seco, sabendo que não seria bom trazer à tona a sua objeção pelo 6º ano consecutivo. Os pôneis queriam as 14 vítimas para serem lembradas e honradas, e isso dava para entender. Mesmo que, sem o conhecimento deles, a última fosse justamente a que deu cabo dos outros 13. E como exatamente você vai manter as esculturas sem derreter até amanhã? Disse Rarity. Eu fiz uma pesquisa. Tem um feitiço para prevenir o gelo de derreter. Rarity não pareceu impressionada com a resposta de Starlight. Starlight se apressou para terminar a escultura, e ao invés de apreciá-la no final, ela só se virou de costas, torcendo para que ninguém notasse sua compleição, para que ela assim pudesse ignorar o rosto final. No entanto, uma certa Pegasus estava desesperada para se afastar da decoração e resolveu oferecer um elogio. Está lindo. Fluttershy disse com um sorriso encorajador, que sumiu quando ela notou a 14ª face. Ver toda aquela confiança e alegria incontrolável ali congelada, sem vida, era demais para sua sensibilidade delicada. Ela não podia fazer nada além de sofrer o impacto de uma onda de luto. Eu sinto falta dela. Fluttershy pesou o clima. Rarity, Twilight e Starlight pararam tudo o que estavam fazendo para permanecer naquele silêncio constrangedor, enquanto encaravam o gelo. Twilight sentia se afogar em culpa. Ela nunca poderia esquecer a conversa final que tiveram. Twilight remoía aquelas palavras dolorosas, aquelas mentiras, que disse justamente para o elemento da honestidade. Quando refletia sobre aquele dia, ainda não tinha certeza sobre o que a compeliu a deixar sua melhor amiga naquela situação. Na melhor das hipóteses, podia justificar suas ações se lembrando do quão importante a amizade era para os outros pôneis de Equestria. Até mesmo ela, a princesa da amizade, tinha falhado com seus amigos. Ela podia transformar isso em uma lição de moral. Ela esperava que mostrar a importância do que aprendeu seria suficiente para prevenir que algo assim acontecesse novamente. Se ela tivesse sido culpada, isso criaria um efeito prejudicial aos ideais que carregou todo esse tempo. Mesmo assim, o profundo e doloroso aperto do remorso nunca a deixaria esquecer que foi a escolha dela deixar Applejack daquele jeito. O silêncio na sala do trono já tinha durado tempo demais quando as portas se abriram. Uma pônei terrestre rosa brilhante marchou para dentro carregando um carrinho de sobremesas. Eu voltei! Disse Pinkie Pie alegremente, com uma voz tão poderosa que poderia acordar todo o castelo. Nossa, você fez mais? Fluttershy perguntou nervosamente. Pinkie Pie disse que não sabia quantas pessoas vão vir, então ela fez bastante. Starlight diz que não tem tanta gente assim na vila, não. Então Pinkie Pie revela que ela mandou convites pra geral. Canterlot e Cloudsdale, os caras do Cristal, Appaloosa e outros lugares. Twilight fica chocada.
Pinkie Pie justifica dizendo que uma comemoração como a desse ano, tão grandiosa, era algo que toda a Equestria deveria estar presente, e insiste para suas amigas que provem os cupcakes que ela fez. De novo. Eu tenho todos os sabores que vocês poderiam querer. Morango, framboesa, amora, frutas vermelhas, banana, laranja, azul e... Pinkie Pie parou. Ela tinha acabado de contar uma mentira. Havia um sabor que ela propositalmente não usou. Um sabor e um ingrediente que ela nunca mais usaria. Quando alguém perguntava por que ela não fazia mais doces de maçã, ela apenas respondia que maçãs a deixavam muito triste. E ninguém perguntava mais nada. Novamente, houve um grande silêncio, mas dessa vez mais curto, quando uma Pegasus entrou rapidamente pelas portas abertas. Rainbow Dash já chega se desculpando por estar atrasada. Rarity tensiona o rosto em desaprovação. O resto de nós certamente estava ocupado. Estamos aqui desde o amanhecer e ainda há muito a ser feito. Essa é apenas a 10ª tapeçaria, sabe? Eu vou ter que passar a noite toda acordada para poder terminar. O que possivelmente teria sido mais importante, hein? É que eu e os Wonderbolts... Os Wonderbolts e eu. Twilight imediatamente corrigiu. Isso aqui é uma referência de Chaves. Rainbow Dash explica que ela e os Wonderbolts estavam praticando para a apresentação e de repente correu uma discussão que acabou virando uma corrida generalizada. Os animais não comeram o dia todo. Nós poderíamos ter usado a sua ajuda. Fluttershy retrucou. E Rainbow Dash ficou surpresa de que ela, entre todos, foi a que deu bronca. Rainbow Dash pede desculpas novamente e corre para ajudar a terminar de pendurar os enfeites. Os olhos de Rarity se arregalam. De todos os presentes, Rainbow Dash seria a última pônei a quem ela confiaria seus enfeites. Ela pensou em protestar, mas Twilight falou antes. Isso vai nos poupar algum tempo. Já que Pinkie Pie convidou a Equestria toda, precisamos terminar o mais rápido possível. Eu dividi nossas tarefas em listas. Diz Twilight e em seguida aterroriza todo mundo ao levantar um longo pergaminho com uma checklist para cada uma de suas amigas. Ela completa dizendo que devem terminar pelo menos com 1 hora de antecedência. O tempo foi passando e eventualmente Twilight se encontrava debruçada em sua escrivaninha no quarto. Ela acende outra vela e suspira fundo, espiando a lista de tarefas novamente. Mas o sentimento de incômodo no estômago não a permitia ticar uma das tarefas, escrever o discurso da abertura do memorial. Ela sabia que tinha que ser simplesmente perfeito. Ela tinha que passar a mensagem de que estava tudo bem celebrar a vida daqueles que amamos e ainda assim sentir a tristeza de sua ausência. Ela queria que todos se sentissem seguros e protegidos pela princesa. Ela também precisava enfatizar a importância da amizade durante tempos cansativos como esses. Era isso que a incomodava tanto. Quando Twilight tinha acabado de pegar um novo pergaminho para recomeçar, ouviu Cassius batendo freneticamente contra o chão de pedra. Starlight chegou trombando na porta do quarto. Twilight viu o horror no rosto de Starlight, se retorcendo em sua face. Starlight, o que? Starlight não respondeu, mas passou um pergaminho que carregava para a princesa com tanta rapidez que quase colidiu com o rosto dela. Twilight desviou antes de começar a ler a mensagem urgente meio amassada. Algumas palavras-chave se agarraram na mente da Alicórnia. Escapou. Os guardas de Canterlot não se lembravam dos últimos dias. A cada palavra que lia, mais era puxada para o profundo terror que destroçava sua alma. Ela releu o pergaminho, várias vezes, em pânico silencioso, enquanto Starlight a esperava respirando cortado. Já fazem dias. Ela disse apressada e assustada. Eu já poderia estar em Ponyville agora. Twilight se forçou a permanecer calma e retomar o controle da situação, antes que seus medos e culpa a incapacitassem completamente. Precisamos contar para as outras. Elas são as únicas que sabem que Applejack ainda tá viva e... Twilight parou abruptamente ao ouvir o som vindo de cima. Era abafado. Starlight disse que vai checar o que é. O coração de Twilight acelera. Mas como tudo isso poderia ser possível? Como Applejack poderia ter escapado? Alguém ajudou a escapar? Pra onde eu iria? O que faria? Ela percebeu que estava andando em círculos sem rumo. Precisava fazer alguma coisa, então correu para o lado mais distante do quarto e acendeu o seu chifre. Precisou ignorar um soluço de magia causado pela sua ansiedade. Pressionou profundamente uma pedra na parede atrás de sua cama e começou a tremer. Lentamente, uma plataforma abaixo da sua cama deu lugar a degraus de pedra que levavam para um quarto escuro. Twilight desceu rapidamente, pulando 2 degraus de cada vez. As tochas ao longo do caminho se acenderam para mostrar uma visão aterrorizante. Ali, no chão, estava o cadeado mágico que guardava a entrada para seu laboratório secreto. Mesmo ansiosa, ela foi em frente, passando pela porta aberta, para encarar a horrível realidade em carne viva. A pônei terrestre laranja, que tinha assombrado seus pensamentos e sonhos por 7 longos e lânguidos anos, em pé ali, descaradamente, entre as garrafas vazias. Seu pelo estava pálido devido à falta de sol, coberto de cicatrizes, algumas mais frescas que outras. Sua postura ainda era irregular devido aos ossos quebrados de anos atrás. Seus olhos afundados em olheiras profundas também tinham uma aparência esquelética, como se a pele se agarrasse firmemente a uma estrutura frágil.
Twilight abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus pensamentos não ficavam sólidos o bastante. Seu corpo se recusava a se mover. Ai, finalmente me pegou, não é? Sua voz tinha perdido o alegre sotaque caipira. Agora era um grasnar que lembrava vagamente um pônei morrendo de sede. Preciso dizer, achei que ia acontecer mais cedo. Mas serve. É bom. Twilight suspirou com lágrimas nos olhos. Ia. Seu segredo sujo que tentou esconder há anos? Aposto que achou que eu tinha caído na obscuridade, né, Pena? Applejack se virou e agarrou uma poção pelo pescoço. Não hesitou. Com uma virada de cabeça, trouxe a garrafa para sua boca e líquido roxo turvo desapareceu para dentro de seus lábios. Engoliu de uma vez só. Não! O que tá fazendo? Não sabe o que essa poção faz? Daqui a pouco eu vou descobrir, né? Por quê? Faz tanto tempo. Eu nem me lembro como era. Que cor, que consistência. Preciso disso. Pra sentir alguma coisa de novo. AJ mantinha o olhar cortante fixado em Twilight, enquanto sua pata alcançava outra poção. Mas dessa vez, assim que destampou, foi impedida de beber por um golpe de magia, que despedaçou a poção e fez a pônei terrestre se encolher. Está procurando a poção que tira o sono. Foi isso que começou essa bagunça toda. Foi por isso que você foi presa e foi por isso que matou aqueles pôneis. Porque você ia querer mais disso. Twilight demandou, sentindo lágrimas escorrerem por suas bochechas. Você jogando fora uma chance de estudar algo. Posso ter ficado fora por um tempo, mas não sou burra assim. Você consumiu tudo isso? Twilight se chocou em terror, seus olhos finalmente compreendendo o cemitério de garrafas descartadas, beckers e vasos jogados pelo laboratório. Mas nem todas essas poções são pra pôneis. Muitas delas não são pra bebê. Melhor você torcer pra uma delas me matar, né? Deve ser perigoso combinar essa magia tudo. E nem seria um caminho tão ruim pra sair desse inferno que você me colocou. Twilight rapidamente escaneou as poções que restavam, mas não tinha certeza se aquela específica estaria entre elas ou não. AJ tenta alcançar outra garrafa, mas Twilight não permite, acertando outro golpe de magia para destruir a poção. Mas dessa vez, Applejack conseguiu desviar com uma velocidade espantosa, se afastando da princesa. A magia de Twilight acertou uma estante, destruindo alguns de seus cadernos. Algumas páginas voaram pelo cômodo. Super velocidade. Isso vai ser uma mão na roda. Você tá escondendo o jogo, Twilight. O que Rainbow Dash diria se soubesse que você tinha isso aqui esse tempo todo? Essa cozida já não tinha super velocidade, não. Eu lembro que na parte 1 a Apple Bloom comenta sobre isso. Uai. Larga isso! Twilight gritou. Sua voz quebrou enquanto seu chifre acendia. Se você diz. Applejack solta a poção esmagando-a no chão. Uma grande fumaça verde toma conta do quarto instantaneamente. Twilight se volta para trás, inalando gases com um suspiro. A sensação de queimação em suas narinas levou a uma crise de tosse gutural, tão alta que ela quase não escutou Applejack. Ai, também tenho visão, meu Deus. A porra da Twilight Sparkle, você se superou. Twilight pressionou os dentes tentando aguentar a queimação em sua garganta. Ela tentou acender o seu chifre, mas a luz era inútil contra a densa fumaça verde. Twilight ouviu um som de vidro à esquerda. Mesmo com a baixa visibilidade, parecia que AJ estava mandando ver em todas as poções que conseguia encontrar. Twilight lança outro raio de magia na direção do último som do seu precioso equipamento sendo quebrado com o impacto. Applejack ri. Sua voz vinha do outro lado do cômodo. Que foi? Tá tendo problema pra mirar? Pra quem atirar ali? Além de cego, você é burra? Twilight entra no piloto automático, começa a atirar para todo lado, destruindo o laboratório todo. Quanto mais Twilight cometia erros, mais Applejack se sentia confiante. Cada poção, uma nova explosão de fumaça consumia o quarto. Twilight pede para ela parar, e colapsa no chão na esperança de encontrar uma corrente de ar fresco. Sua magia só estava piorando as coisas. Ela se levanta tremendo, decidindo tentar se aproximar de Applejack. Em sua perseguição desastrada, acaba trombando com toda a mobília do laboratório, objetos se agarrando em seu pelo, crina e cauda. Pequenos pedaços de garrafa quebrada entram em seus cascos. Não importava para onde ela se virasse, Applejack parecia estar sempre um passo à frente, provocando e rindo. Finalmente, Twilight escutou os cascos de Applejack acendendo na escadaria de pedras. Em pânico, Twilight correu atrás dela, mas a fumaça inalada a tinha deixado tonta. Líquido respingou em seus cascos frontais, e rapidamente uma sensação de líquido frio mudou para um afiado e quente em meros segundos. Twilight chorou de dor enquanto ouviu e sentiu o ácido queimando e comendo sua carne. Twilight se perde em pensamentos enquanto tenta encontrar força para continuar. Sua vergonha estava quase para ser exposta para o mundo. De repente, um grito cortante vindo lá de cima atravessa a neblina, acordando Twilight de volta para a ação. Ela se teleporta para cima, com seu chifre ainda falhando como uma instável.
Seguindo o som, ela foi parar na frente do quarto de Starlight. Starlight, a Applejack tá no castelo. Twilight gritou enquanto abria a porta, apenas para descobrir que estava trancada. Outro grito. Twilight choca seu corpo contra a porta, na esperança de que ela abrisse. Starlight, me deixa entrar. Ela tentou forçar mais uma vez, então se afastou e jogou um raio de magia. No entanto, o feitiço instantaneamente foi refletido, como se tivesse atingido um escudo de magia invisível. A magia ricocheteia e bate em um pilar atrás dela. Você tentou me substituir, né? Twilight escuta através da porta, e seu desespero cresce. Twilight reuniu toda a magia que pôde em um único feitiço, criando um buraco na parede grande o bastante para que ela pudesse passar. Twilight se esforça, prendendo o ar e se contorcendo, tentando atravessar. A poeira ainda não tinha baixado quando Twilight abertou os olhos para conseguir encontrar Applejack e Starlight Glimmer. Foi então que seus olhos caíram sobre a visão macabra. A unicórnia estava caída do lado oposto do quarto, entre as ruínas do que já tinha sido seus pertences. A cama estava em pedaços, penas do travesseiro pelo ar, misturando-se com a poeira da explosão. O espelho que antes ficava sobre sua penteadeira tinha sido estilhaçado. Roupas, tapeçaria, lembranças de infância, tudo eviscerado. Quanto a Starlight, sua pele tinha sido arruinada por ferimentos frescos, ensopada de vermelho. Um osso da sua pata estava apontando para fora do lado errado, desconectado do lugar. Uma cascata de vermelho escorria através da sua pata, que desesperadamente tentava cobrir uma jugular rompida. Starlight tenta balbuciar, mas a sua respiração estava presa na garganta, enquanto encarava Applejack com um sorriso enervante e não natural, admirando o fato de ter se livrado da sua substituta. Na visão de Twilight, nesse momento, Applejack não era mais um pônei, mas sim um demônio que precisava ser destruído. Magia claramente não era uma ameaça para essa besta maligna, então ela teve que mudar de tática. Agarrou um pedaço afiado de espelho com magia e arremessou contra Applejack chorando freneticamente. O rosto de Applejack se contorceu em surpresa, talvez choque. Mas ela simplesmente meteu o pé dali, rapidamente. Parecia até voar. Desapareceu pelo buraco na parede sem deixar rastros. Twilight teve que fazer uma escolha rápida. Seguir Applejack ou ficar com Starlight. Starlight, Starlight, Starlight. Ecoava em sua mente. Ela caiu no chão ao lado da amiga, tentando abraçá-la para ajudar com a dor. Não podia fazer nada, a não ser assistir Starlight se afogando no seu último suspiro. Twilight suplica para que a amiga não a deixe. A princesa ficou congelada em silêncio e luto. Foi a última coisa que Starlight Glimmer presenciou antes de escorregar para a escuridão. Twilight deixa um grito ecoar pelas paredes do castelo, agarrando-se ao corpo da amiga contra o seu, como uma mãe aconchegando uma criança. Foi consumida pelo luto, mas não teve muito tempo para processar nada. Sentiu um grande objeto pesado bater contra a parte de trás de sua cabeça. A unicórnia colapsa no chão. A festa rosa surpresa da pônei. O som da frigideira batendo contra o chão da cozinha ecoou no silêncio da loja de doces. Foi alto o bastante para acordar os gêmeos Cake. Eles com certeza estavam acostumados com esse tipo de som vivendo em uma padaria. A curiosidade venceu e os dois decidiram descer as escadas em direção à cozinha. Ih, caralho, não mexe com criança não, hein? Sem muita surpresa, os gêmeos encontram Pink Pie, que estava espalhando cobertura em um bolo, enquanto ao mesmo tempo tentava colocar cupcakes no forno, segurando uma panela de cobertura. Só restava uma única pata livre no chão, mantendo seu equilíbrio. As crianças trocam olhares de preocupação e chamam por ela. Pink pergunta se ela os acordou enquanto ainda segurando o saco de confeitar com a boca. As crianças não entendem nada, então ela se recompõe. Pumpkin pergunta por que ela tá confeitando à noite. Pink continua trabalhando e explica que ela ainda tem muita coisa pra fazer, porque toda a Equestria vai estar na festa. A senhora e o Sr. Cake se juntam a eles na cozinha e tentam convencer Pink Pie a terminar isso depois de descansar. Ela ri e então responde: Não se preocupe, a Twilight incluiu o tempo pra dormir na grande lista de tarefas que ela nos deu pra fazer. Assim que eu terminar, vou checar a lista, e daí vai ser naninha pra essa pônei rosa cagada fazedora de festa. Pink disse tentando enrolar enquanto continuava o trabalho. Os Cake insistem que ela deveria chamar os amigos dela, quem sabe até sua irmã pra ajudar. Pink concorda. Novamente, só para terminar o assunto logo e geral voltar para as camas. Pink Pie não tinha notado nada de estranho nesses comentários. Ela começa a mergulhar em pensamentos sobre a pressão de estar trabalhando nesse evento grandioso, mas ela enterra todos esses pensamentos ruins embaixo da sua determinação e continua trabalhando. Antes de abrir o forno, que é a sua parte favorita, ela pensou ter ouvido passos. Seu rosto empolgado para abrir o forno logo ficou rapidamente irritadiço. O que era agora? Quanto mais ela aguentaria manter essa máscara de felicidade? Eu vejo que nada mudou por aqui. Pink congelou por um momento. Ela podia jurar que essa era a voz de Applejack, vindo de trás dela. Ela parou e pensou.
Talvez eu realmente precise dormir. Agora eu tô ouvindo vozes. Aconteceu comigo. Gente, isso é aterrorizante. Você ter alucinação por falta de sono. Já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes. Não façam isso. Não cheguem nesse ponto. Vão dormir, pelo amor de Deus. Mas antes de terminar de ver o vídeo. Pinkie Pie se focou na tarefa de abrir o forno novamente. E houve um pequeno desapontamento. O cheiro de cupcake quentinho do forno não a fez sentir mais calma. Isso é jeito de cumprimentar uma velha amiga, Pinkie Pie. Esperava mais de você. Se já não soubesse a farsa que é. Pinkie Pie se virou e mal podia acreditar nos seus olhos. Ali, parada entre os balcões com seus acessórios de cozinha, estava Applejack. Pinkie Pie gritou e se atrapalhou toda, mandando a assadeira pelos ares. Cupcakes caíram por todo lado e a assadeira bateu quente na sua pata direita traseira. Ela gritou novamente, mas agora de choque e dor, chutando a assadeira para longe, antes que seus olhos pudessem focar direito na égua. A intrusa era, indubitavelmente, Applejack, mas não era como a Applejack que Pink se lembrava. Ela parecia abatida, queimada de sol, como um pedaço de couro esturricado. Sua pelagem estava emaranhada e mal cuidada, assim como a crina e a cauda. Parecia que não tomava banho há anos. Não conseguia ver seus olhos por debaixo do chapéu velho surrado, mas podia sim ver o seu sorriso odioso. Foi isso que a assustou mais. Ela também não estava sozinha. Trazia uma pá velha e um cinto cheio de variadas ferramentas de jardinagem. Applejack! Applejack! Os braços dela se abriram para receber uma amiga. Foi tudo o que ela conseguiu pensar em fazer. Precisava de tempo para processar. Mesmo perante a inocência do seu gesto, Applejack não daria o braço a torcer. Não havia mais nada entre elas. Ela empurrou Pink para longe com força, que caiu contra a pia. Sua cabeça balançou com a violência do movimento e começou a latejar. Você não tem direito de agir como se ligasse pra mim. Mas, AJ... Haviam muitas questões, muitas coisas não ditas. Sua cabeça só doía mais a cada segundo. Não vem com essa de mais AJ pra mim. Applejack retrucou e jogou algumas bandejas no chão. Pink pulou no lugar. Um sentimento perturbador começou a crescer no fundo da sua mente. Twilight? Até fazia sentido. Ela tinha que manter a sua imagem perfeita. Já esperava que a Dash cagasse pra mim. Fluttershy só faz qualquer porra que as outras mandarem fazer. Rarity já é outra história. Mas você, Pinkie Pie, qual é a sua grande desculpa? Desculpa? A voz dela tremeu. Pinkie Pie tentou cobrir as orelhas de um som alto que começou a zumbir em seus ouvidos. Por me abandonar. Applejack gritou. Pegou a pá em sua pata e começou a derrubar tudo que encontrava pelos balcões, inclusive arremessando um saco de farinha na janela que quase acerta a cabeça de Pinkie Pie. Não, eu juro, eu não. A Twilight me contou e eu fui lá todos os dias, Applejack, todos os dias. Eu queria te ver, mas eles não deixavam. Eu implorei até. Tentei subornar eles com bolo, mas a Twilight sempre se metia. E eu não ia desistir, então ela disse que eu podia enviar pacotes e cartas. E eu escrevi 3 até 4 cartas por dia. Mas eles mandaram tudo de volta e disseram que você rejeitou. O olhar sem perdão e implacável de Applejack atravessou Pinkie Pie. E você acreditou. Assim que é, amiga, hein? As palavras de AJ eram como milhares de abelhas atacando o coração de Pink. Ela tinha muitas vezes se perguntado por que Applejack teria devolvido suas inúmeras cartas, sem nem abrir ou ler. Lá no fundo do seu estômago, Pink sempre soube que era tudo uma mentira. Eu não devia ter desistido. Pinkie Pie admitiu. Sentia vergonha. Sua cabeça pendeu sem conseguir segurar as lágrimas. Houve um breve silêncio desconfortável entre elas enquanto Pink sucumbia em soluços suaves, que foi interrompido pela pá de Applejack arremessada ficando presa na parede atrás de Pink. Ela pulou novamente e suspirou de medo. Eu não tô me sentindo muito misericordiosa essa noite, Pinkie Pie. E eu mudei muito. Tem coisas que não posso perdoar. E como uma mula sem cabeça, ela avançou em Pinkie Pie, patas em seu pescoço. Pink nem teve chance de gritar. Ela soltou um ruído baixo de medo e se afastou, engatinhando para perto do forno. Pink podia ouvir a égua galopando e seu coração batendo sincronizadamente. Ela agarrou a primeira coisa que pôde, uma frigideira que estava derretendo caramelo no fogo aceso. Arremessou na direção de AJ com um choro de esforço. AJ gritou de volta, com dor e raiva. O caramelo derramou no chão e a frigideira bateu entre o par de éguas. Pinkie Pie mal podia acreditar, mas então se lembrou da alteração do limiar de dor que Twilight tinha mencionado como um efeito colateral da poção de tirar sono. Mas eles falaram que te curaram, disse Pinkie Pie enquanto recuava pro canto. Você acreditou de novo. Pareço curada pra você? Sabia que tava mentindo, porra. Você sabia que eu nunca recebi nenhuma dessas cartas. Mesmo assim, você desistiu. Desistiu de mim. Pink sabia que se não agisse rápido o suficiente, encontraria um fim macabro. Juntou coragem e energia para avançar na égua, dando uma cabeçada em seu peito. AJ se dobrou até acertar o balcão. Pinkie Pie não comemorou e começou a pegar tudo que tinha ao seu alcance e arremessar na direção de Applejack. Pink sabia que suas chances de sobreviver ou escapar aumentariam se ela jogasse algo mais pesado ou afiado. Mas
E as consequências? Não com Applejack. Ela não podia fazer isso com Applejack. Já tinha falhado ela. Não podia continuar falhando. Applejack não contemplava a severidade da situação. Ela catou uma pá de corte do seu cinto e avançou em Pinkie Pie, que desviou, sentindo a adrenalina correr. Ela tentou achar uma saída. A porta de trás estava próxima o bastante. Mas e os Cake? Se eles tinham acordado antes, poderiam ouvir a briga. Ela então soube que precisava chegar à escadaria para bloquear o caminho de Applejack. Pinkie decidiu correr em volta da cozinha, tentando confundir Applejack. Mas ela cometeu um erro. Esqueceu-se do caramelo grudento. Mesmo que não fosse o bastante para mantê-la grudada no lugar, foi o bastante para fazê-la tropeçar. Pinkie tentou se agarrar nas cortinas para amenizar a queda e acabou arrancando-as, colidindo no chão. Em segundos, ela sentiu uma força incrível ao agarrá-la pela crina e pressionar o seu rosto contra a boca acesa de fogão. Mesmo sentindo o ar quente em suas bochechas, ela se recusava a desistir. Ela se arrisca cedendo na direção do movimento por um segundo, para depois conseguir se libertar. A pequena vitória lhe deu mais convicção. Se ela não acabasse com Applejack com certeza acabaria com ela. Ela era uma falha, mas preferia ser uma falha viva. Pinkie Pie tentou arremessar algumas facas que encontrou perto da pia, mas nenhuma delas acertou Applejack, que parecia se mover rápido demais. O mais assustador foi quando ela mesma pegou uma das facas que tinha sido arremessada e Pinkie Pie notou que já não tinha mais nenhuma no seu arsenal. E então ela decide correr, até encontrar 2 pôneis que estava tentando proteger, o senhor e a senhora Cake. Pinkie Pie recuou. Applejack decide tentar a sorte arremessando a faca. A colisão com o par de cakes adiou a saída de Pinkie Pie e ela acaba tropeçando nos cascos deles. Vozes chiados e batidas ressoando na cabeça de Pinkie Pie conforme ela explodia de dor com o impacto. Sons de fúria misturados com o zumbido em suas orelhas. Pinkie só descobriu que estava respirando com dificuldade por causa da violenta expansão e contração de seu peito, e uma queimação nos pulmões. O caos crescia cada vez mais barulhento, e nem mesmo que ela pressionasse os cascos tremidamente contra suas orelhas, ela conseguia abafar o barulho. Quando Pinkie finalmente abriu os olhos, encontrou o rosto da Sra. Cake. Sua expressão estranha atingiu Pinkie. Era alarmante. Estava pálida, olhos arregalados e tremendo. Ela olhava para baixo. Pinkie Pie seguia o seu olhar até encontrar uma lâmina afiada saindo para fora, enfiada no seu peito. Pinkie abriu a boca para tentar gritar, mas não tinha certeza se tinha saído algum som. De onde ela estava deitada, parecia que a Sra. Cake estava brincando um jogo macabro de estátua. Ela não se movia, seu peito não se mexia e a sua expressão não mudava. De repente, ela se estabacou no chão. Sr. Cake retirou a faca freneticamente e avistou o rosto de Pinkie através do buraco nas vísceras de sua amada. Nesse momento, Pinkie sabia que havia perdido. Ela tentou recuar de costas. O vermelho havia caído, nublando a sua visão. Ela se volta para a cozinha novamente e encontra o rosto sorridente de um demônio, uma figura envolta em brilho. Ela leva alguns segundos para perceber que esse brilho significa um incêndio que havia começado na cozinha. Possivelmente vinha de toda a bagunça que ela tinha deixado por lá. A cortina caída, o forno aberto e o fogão aceso. Era tudo culpa dela. Abandonar AJ, colocar seus entes queridos em perigo, começar o incêndio. Era tudo sua culpa. Pinkie Pie estava pronta para desistir quando seus olhos encontraram os gêmeos, que tinham acabado de se deparar com o corpo sem vida da mãe, bochechas manchadas de lágrimas, enquanto tentavam acordá-la. Isso deu forças a ela, que levantou e gritou para o Sr. Cake para pegar os gêmeos e sair de lá o mais rápido possível. Era estranho sentir as palavras de sua garganta e não conseguir ouvir o som. Em meio à bagunça e à destruição do fogo, mas também o abafado chiado e a pressão em seus ouvidos. Pinkie tenta tirar o Sr. Cake de perto do corpo, mas ele apenas irritadamente a afasta. Ela continua tentando enquanto assiste às chamas em sua visão periférica. Está a segundos de consumir tudo, então ela percebe que Applejack já tinha sumido. Pinkie faz um esforço tentando mover o Sr. Cake novamente, então percebe que talvez fosse melhor usar sua energia com os gêmeos. Ela tira o Pound Cake de perto da mãe, que luta furiosamente, inclusive mordendo-a. Mas ela não podia soltá-lo, apenas resistiu. Pinkie e Pound avistam a porta de trás e ela então corre para a liberdade com seus cascos tremendo e suando. A birra de Pound só deixa as coisas um pouco mais difíceis, mas Pinkie o segura firmemente em seu colo. A porta finalmente se abre e uma rajada de vento espalha a farinha que tinha sido jogada antes por toda a cozinha. Com isso, as chamas imediatamente tomam conta. A explosão manda Pinkie e Pound pelos ares na rua de trás da padaria. Com esse susto, Pound finalmente se liberta dos braços de Pinkie e se afasta. Felizmente, ele não parecia querer se aproximar do incêndio. Ela não teria mais forças para correr atrás dele. Tudo que podia fazer é ficar ali deitada e encarar. A esquina do torrão de açúcar estava completamente acesa, queimando tudo que ela amava. Ela mantinha os olhos travados em uma égua alaranjada, em pé na janela da cozinha da padaria.
Chamas lambiam a sua pelagem, mas ela não queimava. O demônio era imune. Tem lugar para mais um, Fluttershy? O som de potinho de comida de um urso muito irritado colidindo contra o chão repetidas vezes estava irritando Fluttershy. Ele não era o único protestando. Mais de uma dúzia de animais de Fluttershy estavam barulhando a sua cabeça. Tá bem, tá bem. Fluttershy disse enquanto acessava nozes e frutinhas. Ela não gostava de ter que manter a comida escondida, mas o que mais ela poderia fazer? Angel e os outros sempre tentavam assaltar o estoque para comer até passarem mal e deixar os outros sem comida. Ela já os tinha alimentado, mas eles continuavam agindo como se estivessem morrendo de fome. E ninguém respondia a ela. Mesmo assim, ela os alimentou mais uma vez e suspirou irritada. No entanto, o silêncio era um alívio. Ela guardou os mantimentos novamente e saiu da cozinha. Fluttershy sentia seus cascos pesados. Estava frustrada com toda a situação com Rarity. Também sentia-se meio mordida com a Rainbow Dash. Ela tinha trabalhado muito duro e a Rainbow Dash tinha feito mais do que ela fez em 5 horas em meros 10 minutos. Se pelo menos ela tivesse tido coragem para enfrentar a Rarity, ou para discutir as demandas da Twilight, ou se ela tivesse não aceitado provar tantas sobremesas de Pinkie Pie, ou ainda evitado as ondas de culpa e dor ao ver a escultura de Applejack. Acho que devo estar exausta. Fluttershy murmurou. Ela se arrastou até seu quarto, mas antes que pudesse entrar, escuta passos. Não eram passos familiares. Ela se vira para olhar, mas não encontra nada. Ela leva o casco à têmpora e massageia. Quando se move novamente, o som volta, mais alto. Ela decide ir até a sala para procurar, acreditando que podia ser uma ilusão. Olá, tá fazendo com esses animais, Fluttershy? Nunca vi um bando de vermes selvagens tão irritado. O medo de Fluttershy fugiu. Estava cara a cara com a única égua que já tinha quebrado seu espírito e sua fé. Mesmo com o rosto obscuro, havia um tom de laranja familiar e a marquinha de maçã. Ela não perdeu muito tempo olhando para sua aparência, mas sim para a lâmina afiada que trazia firmemente. Algo que antes tinha sido uma pá, mas agora era uma arma. Fluttershy abre as asas para se distanciar, indo até o teto da sala e soltando um ruído assustado. Você nunca foi boa com palavra, né? Como você? De onde você veio? Diz Fluttershy, demandando com um fio de voz que não intimidaria nenhuma pulga. Essa não é a pergunta certa. O quê? Devia se perguntar o que eu vou fazer por aqui. Ela diz encarando o olhar de Fluttershy. O que houve com você? Eu tenho muitos truques agora. Você quer ver? Fluttershy não responde. Ao invés disso, ela dispara para a cozinha. Não tinha muito como argumentar com alguém que obviamente tinha se envolvido com alguma magia terrível e obscura. Ela tinha uma prioridade: salvar os seus animais, que ainda estavam comendo na cozinha. Vamos, amiguinhos, vamos sair. Fluttershy gritou, gesticulando e atenta aos seus arredores. Poucos prestaram atenção nela, só continuaram comendo. Ela não tinha tempo para explicar. Tinha que ser eficiente e rápida. Ela começa a tirar os animais para fora pela janela em pequenos grupos, se movendo o mais rápido que podia. Depois de um tempo, só faltava o urso Harry, que era pesado demais. Ela suplica para ele com os olhos até o urso finalmente se levantar e sair andando, encontrando vários animais que tentavam voltar para dentro pela porta. Por sorte, ele acaba os afastando. Fluttershy imediatamente bate a porta atrás dele e tranca, apertando seu corpo contra ela e fechando os olhos com força. Lá vai você, botando a vida dessas pestes acima das dos pônei. Acho que era pedir demais pra ter fé nos seus amigos, quando você só liga realmente pra essas porra desses animais. Applejack disse se movendo calmamente até a cozinha, a pá que carregava arrastando no chão de madeira. O som de metal parecia arranhar o interior do crânio de Fluttershy. Ela ousa olhar para a égua de novo, e o brilho vermelho parecia mais aceso quanto mais ela olhasse. Eventualmente, Applejack parou entre Fluttershy e a saída. E novamente você é mandado dos outros, né? Nem sei se tem alguma coisa nessa sua cabeça de vento que não seja ideia das outras. Sabe quem mais faz o que os outros mandam, né? Animal. É isso que você é, né? Um bicho burro gigante. Os olhos de Fluttershy se encheram de lágrimas. Ela já tinha sido chamada de várias coisas todos esses anos, mas essa tinha doído bastante. Os outros pôneis a viam assim, como ela seria diferente de qualquer outro pet cegamente leal. Enquanto isso, os animais lá fora se jogaram contra a porta, fazendo muito barulho, e demandando voltar para dentro. Fluttershy se preparou contra a porta o melhor que pôde, aguentando as pancadas que vinham lá de fora. Fluttershy fechou os olhos com força, sentindo Applejack se aproximando. Mesmo assim, ela não se moveu. Para quê? Se qualquer um que tentasse assustá-la ou repreendê-la, não havia muito que ela pudesse fazer. Quando o som da pá se movendo parou, Fluttershy segurou a respiração, tentando permanecer o mais paradinha possível. Ela conseguia sentir um bafo quente de ar na direção do seu focinho, acompanhado por um cheiro horrível. A pá se moveu novamente, sendo levantada. Uma voz um pouco mais alta que um suspiro disse: Que eu saiba, não é crime
acabar com o bicho. Os olhos de Fluttershy se abriram em choque. Ela tenta escapar pela porta da frente, mas seus olhos captam Angel, o coelho, de rabo de olho. Ela suspira e se joga para cima dele. Ambos se trombam pela cozinha para cair embaixo da mesa, contra a parede. Fluttershy ficou desorientada no chão. Suspirou fundo algumas vezes e se contorceu, ouvindo um som agudo passando por suas orelhas. Antes que pudesse ver o que era, ela escutou um baque vindo de Angel perto dela. Fluttershy gritou, notando que a pá modificada tinha sem muito esforço acabado com seu pet. Ela se virou imediatamente e vomitou no chão em meio a uma cascata de lágrimas. Seu choro era alto, mas não o bastante para abafar o som de Applejack abrindo a porta para os animais lá de fora. O barulho da porta acabou acordando Fluttershy do choque. Ela tinha que salvar seus animais. Ela esperava que Applejack fosse começar uma dança ali mesmo, mas o que ela percebeu a deixou paralisada. Applejack não estava atacando, mas sim se aproximou da orelha do urso Harry e cochichou algo. Applejack encara Fluttershy enquanto continua falando na orelha do urso. Não fazia sentido. Applejack não podia falar com animais, a menos que aquele brilho fosse algum tipo de magia maligna. Fluttershy nota que os olhos de Harry ficam vermelhos. Algo dentro dela, profundamente, acordou ao presenciar a nova face do urso, enervante, maligna e iluminada, como um vulcão em erupção, raiva vermelha e quente. As peças lentamente foram se encaixando. Fluttershy solta um grito gutural que abala as estruturas da cabana, ao ver pela última vez o corpinho destroçado de Angel. Harry rugiu de volta em resposta, e ambos avançaram um na direção do outro. A mente de Fluttershy estava em frenesi, nem um pouco pensante, puro ódio, dando vários golpes no tronco e cabeça do urso, que se debatia em sua volta ferozmente. Ele acerta uma patada no flanco esquerdo de Fluttershy, que grita de dor. Ele tinha acertado bem na sua marquinha, deixando uma mancha de vermelho. Os bichos brigam entre si o tempo todo, Fluttershy. É parte da natureza. Disse Applejack de algum lugar da cabana, seguido por uma risada maníaca. Logo, outros animais também entram na briga. O último prego no coração de Fluttershy e ecoou em seu peito foi a visão de seus animais se voltando contra ela. Mas eles não eram mais seus animais. Seus pensamentos, seus sentimentos, sua dor, tudo isso apertou sua mente. Mesmo com todos os animais gritando, rosnando e grasnando, ela ainda podia ouvir os suspiros de Applejack. Fluttershy usou uma estratégia de apenas tentar se afastar dos animais menores enquanto se focava em Harry. Os ataques dele eram os mais letais, afinal. Ela tinha que lutar, e finalmente acaba torcendo o pescoço do urso com força. O som doentio de quebrar foi pesado o bastante para que todos os animais atacando parassem em silêncio temporário. Harry colapsa no chão depois de puxar o ar para seus pulmões pela última vez. Fluttershy tinha feito o impensável. Os animais restantes olharam para ela assim como Applejack tinha olhado minutos atrás. A voz de Applejack quebra o silêncio. Acabem com ela. As palavras docemente doentias e sinistras apagam a esperança de Fluttershy de deixar a cabana sem mais nenhuma em seus cascos. Ela sucumbiu à sua própria raiva. Sua doce cabana na colina tinha se tornado uma casa dos horrores. Perdeu alguma coisa, Rares? A lua de Luna brilha conforme o vento forte de outono soprava na boutique carrossel. Ventava forte, e eventualmente atravessava entre os pequenos vãos das janelas. Harry pulou em surpresa quando uma janela se abriu para o vento uivante. Ela foi até lá fechar e ouviu um som vindo de cima da boutique. Sweet Belle, lá do andar de cima, perguntou o que tinha sido isso. Rarity respondeu que era apenas o vento e que ela podia voltar a dormir. Afinal, já era bem tarde. Não houve mais resposta. Rarity desejou que, assim como a irmã, pudesse apenas deitar e dormir. Mas ainda tinha muito trabalho pela frente. Sem o som de vento, a boutique ficou quieta. Só havia o suave murmurar da máquina de costura e o farfalhar de tecidos. A 13ª tapeçaria era a mais elaborada. Quase estava completa. Rarity esperava que todas elas fossem penduradas permanentemente no castelo, ou talvez no centro da cidade depois da comemoração. A máquina parou em seu ponto final. Rarity cuidadosamente tirou a tapeçaria da máquina e cortou os excessos. Ficou em silêncio encarando a silhueta do garanhão representado. Não conseguia parar a sua crise de consciência. As memórias tocavam na sua mente como um show de slides, incessantemente relembrando-a daquela noite, a noite que mudou tudo, a noite que ela manteria em segredo até o seu último suspiro. Depois de semanas de estudo, Twilight tinha finalmente achado uma cura. Todos se reuniram nos arredores do rancho da maçã doce, com uma seringa misteriosa. Rarity se lembrava de sentir segurança e esperança naquela vacina. Suas amigas sentiam medo, raiva, traição, mas ela sentia convicção. Se a cura ajudasse, isso significava que a culpa de tudo isso era da poção e não da pônei. Para cobrir uma área maior, decidiram que cada uma iria sozinha. A merda desenhada aí pra galera do Scooby-Doo. Rarity se lembrava do silêncio assustador entre as árvores,
o medo incerto que estava no ar. Depois de um tempo andando sem rumo, ela encontrou uma vítima que ainda não tinha sido identificada. Tempo suficiente já tinha passado a ponto das criaturas locais terem limpado os órgãos e tecidos, deixando apenas ossos e pedaços para trás. O choque e o cheiro de decomposição deixaram Rarity com lágrimas nos olhos. Rarity fez uma nota mental para mandar alguém investigar isso depois. Engoliu o medo e a repulsa e foi andando. Depois disso, encontrou mais 2 sítios como esse. Rarity novamente se forçou a continuar. Sabia que estava chegando perto e estava mentalmente preparada. Encontrou uma 4ª carcaça de pônei. Por um momento, seus olhos se focaram na Curing Mark. Ela não queria acreditar, mas tinha o bigode e os olhos azuis que combinavam perfeitamente com os dela. Pondle Flanks, seu pai. Uma pausa aqui para falar que quanto mais um corpo espera ao relento, né, fora nas condições normais de temperatura, umidade e à mercê de predadores, mais ele vai ficar alterado. Eu só quis fazer essa pausa para falar sobre isso porque muitos de vocês falam que gostam quando eu coloco uma curiosidade médica, né? Então, é isso. Quanto mais você demorar para investigar um corpo, mais você vai perder as dicas que ele te dá sobre o que realmente aconteceu, né? Nesse caso dessa creepypasta, não tem muita investigação porque a gente já sabe quem é a criminosa. Mas no caso de fazer uma perícia nesses animais para saber qual foi a causa mortis, o ideal seria fazer logo e fazer uma avaliação in loco, né? No lugar onde aconteceu, para saber se tem alguma pista, antes de mover o corpo, e depois fazer uma necrópsia completa. No caso dos animais, a gente não tem muito esse campo ainda no Brasil. Existe. Só que não é toda pessoa que pode arcar com os custos de ter uma análise necroscópica nos animais. Então é uma área um pouquinho obscura e geralmente ela não é feita por médicos veterinários, justamente pela falta de procura. A necrópsia é uma das áreas que eu mais gostava da veterinária e uma das que eu mais atuei com prática, né, enquanto estudante, já que eu não fiz nada depois de formado. Mas é muito legal, é muito intrigante tudo que um corpo consegue te dar de informações se ele estiver em boas condições. Mesmo que um corpo esteja perfeitamente armazenado num tanque de frio, né, sem umidade, sem nada, os órgãos eles vão se liquefazendo conforme o tempo passa. Então, assim que você tira ele da geladeira e espera um pouquinho, esse esperar um pouquinho para poder mexer nele já vai acabar com várias coisas. Uma sensação esmagadora de milhares de agulhas pinicando sua pele, e o mundo à sua volta começou a girar. Ela se lembrava de ficar congelada e cair no chão do pomar por horas, sendo encontrada depois, sob a luz do sol forte. Rarity gritou de susto, novamente quando a mesma janela se abriu de novo, dessa vez explodindo numa cacofonia de vidro quebrado. O vento forte soprando também apagou as velas que tinha acendido para costurar. Ela acendeu a magia do chifre e andou cuidadosamente até a janela para inspecionar. Entre o vidro quebrado tinha um objeto cilíndrico enferrujado e velho, com a ponta metálica quebrada. Sua mente se recusava a acreditar. Aquela seringa que tinha carregado anos atrás. Antes que pudesse pegar, escutou uma voz vindo lá de fora. Perdeu alguma coisa? A voz era estranha e familiar ao mesmo tempo. Rarity engoliu a seco e correu para a porta da boutique, abrindo com magia. Ela realmente queria um confronto, mas a chuva que começava a cair lá fora a fez parar. Se molhar não seria problema, mas o encontro com uma estranha em potencial no meio da noite era algo inteligente a se fazer. Enquanto pensava, a figura se fez presente e andou até a porta da frente. Rarity percebeu que tinha cometido um erro, mas antes que pudesse bater a porta com magia, já tinha um casco para dentro. Não vai fugir dessa vez. Rarity ainda não tinha descoberto quem era. A chuva e o vento tinham deixado toda a crina e cauda sem formato, mas ela tinha uma vaga ideia de quem podia ser após ouvir a fala arrastada, profunda e rouca. Rarity convida a figura para entrar e oferece de pegar toalhas e uma bebida. Por que me deixou fazer aquilo, Rars? Só havia uma pônei que a chamava assim. Applejack? Rarity ousou perguntar. Ela acende o chifre para ver com mais detalhes. Haviam restos do que um dia foi um chapéu, flácido e molhado sobre a crina bagunçada. Os olhos tão fundos, quase dentro do crânio, apáticos e sem cor. Ela tinha uma certa flacidez no rosto que a fazia parecer mais velha, e a pelagem pálida também não ajudava, como se tivesse perdido as cores no sol. Ela notou também que Applejack estava mais parruda em certos lugares, como se tivesse tido tempo para malhar enquanto estava fora. E que papinho é esse? Seus olhos se encontraram. Tô esperando. Deixar você fazer o quê? Não entendo. Aquela noite. Nós dois sabendo que você viveu. Applejack se aproximou e Rarity recuou, seu coração batendo violentamente. Ah, Applejack, eu não podia. Quer dizer... Ela sabia do que AJ estava falando,
mas já tinha negado há tanto tempo a realidade que acabou se convencendo de que era mentira. Rarity dá uma resposta esquiva e então diz que viu seu pai. Applejack com certeza não esperava por isso. Ela se moveu novamente, passando pela Rarity confusa e assustada, e foi até onde estavam seus trabalhos. Tocou o tecido que mostrava a imagem de Rhondo Flanks. E aí, você desistiu de me salvar? Applejack disse, sua voz suavizada por sofrimento. Não, eu queria. Eu ia mesmo. Mas estava tão assustada, Applejack. Eu não sabia se tinha te visto ou não. Eu não queria ser a próxima vítima, apodrecendo o pomar da sua família. A cabeça de Rarity foi invadida por memórias. Ela tinha visto sim Applejack naquela noite. Ela teorizava que foi a primeira a encontrá-la. Antes de Twilight ou Rainbow Dash, ela podia ter poupado as amigas e a irmã do ocorrido. Mas ela escolheu permanecer lá deitada. E AJ apenas sorriu e retornou para a escuridão. Não é como se eu tivesse ido pra cima de você. Se não tivesse visto, você podia ter vindo por trás, sorrateiramente, com isso. Applejack apontou para a seringa velha. A chuva caía lá fora e um trovão rugiu, iluminando brevemente o quarto. Você viu o que aconteceu com Dash, Twilight, as Crusade, Dalu? Sabe como isso afetou sua irmã? Disse Applejack e a encarou esperando que falasse o nome que faltava. Quando ela não disse, a expressão de Applejack mudou. Rarity sabia que estava fazendo rodeios, mas eventualmente o golpe viria. Applejack rasga a tapeçaria no meio como se fosse um pedaço de papel. Rarity suplica para que ela pare freneticamente e tenta alcançar a peça arruinada. O que foi, Rares? O que aconteceu? O que aconteceu porque você não me curou logo? Me fala. Eu quero ouvir você dizer. Applejack gritou, com tristeza misturada com raiva. Ela rasga a tapeçaria novamente. Rarity desiste de protestar. A culpa a envolve e ela já não tinha mais forças para parar AJ. Suas orelhas estavam completamente baixas e ela se virou, evitando olhar Applejack enquanto destruía a imagem de seu pai. Ainda tá mentindo pra si mesmo. Você ainda acha que é inocente. Não, eu não sou inocente. Eu sei o que eu fiz. O que eu poderia ter feito. Rarity disse. Ela tinha escondido essa vergonha por anos, mas sabia que eventualmente teria que confrontar isso. Só não esperava que fosse dessa maneira. Diga o nome dela. Rarity fica chocada com a velocidade de AJ. Ela estava ali perto há poucos segundos e do nada foi parar do outro lado do quarto. AJ não estava satisfeito em destruir só uma tapeçaria. Rarity tenta acalmá-la. Applejack insiste enquanto rasga outra tapeçaria. Rarity se enfurece e usa magia para arrancar a peça do casco de AJ. As duas disputam forças. Não fui eu que mexi com uma magia poderosa da Twilight. Não fui eu que ignorei os avisos dela. Não fui eu que abati cada um daqueles pôneis da minha propriedade. Não fui eu que tentei matar os meus amigos. E Apple Bloom não ficou daquele jeito por minha culpa. Applejack parou ao ouvir o nome da sua irmã. Depois de uma longa pausa, encarou Rarity com um olhar desanimado. Ela solta a tapeçaria enfim. Rarity vê a oportunidade e corre para juntar as tapeçarias restantes. Lágrimas de culpa escorriam pelo seu rosto. Rarity? A cabeça de Rarity se levanta abruptamente no segundo em que escuta Sweetie Belle. Ela estava na base da escadaria, olhando de um lado da sala para o outro, tentando absorver a visão. Ela grita ao ver Applejack e recua alguns passos na escada. Algo sombrio e maligno começa a crescer na expressão sinistra de Applejack. Rarity não sabia o que significava, mas sabia que deveria ficar com medo. Ela pensou em parar AJ, mas estava segurando as tapeçarias. Applejack, isso é entre eu e você. Deixa ela fora disso. É minha culpa, certo? Minha culpa. Deixa ela em paz. Ela levita alguns objetos para perto e os transforma em armas, na esperança de que isso intimidasse Applejack. Tesouras, alfinetes, tecido, agulha. Até mesmo a máquina de costura se aproxima da unicórnia assustada enquanto ela tenta se livrar das tapeçarias. Você nunca vai entender a minha dor. Eu perdi a minha irmã. Só vai entender quando perder a sua. Rarity sentiu a mesma sensação de agulhadas no seu corpo de antigamente. Ela tentou aguentar enquanto assistia Applejack subindo os degraus atrás de sua irmãzinha. Não, ela não iria sucumbir. Não podia. Já tinha deixado Sweetie em risco. Essa era a sua única chance de se redimir. Finalmente ela dispara todos os objetos que tinha segurado e lança na direção da pônei terrestre. Ela não quis nem olhar se algum deles tinha acertado, e já foi logo lançando outro raio de magia. Uma explosão de luz e destruição ressoam, eviscerando as tapeçarias que ela ainda segurava. Não tinha tempo de sentir essa perda. Um grito distante de Sweetie Belle a encheu de determinação. Ela correu para cima. Já estava cansada, mas começa a carregar uma nova magia. Ela tinha acabado de alcançar o corredor que levava ao quarto de Sweetie Belle a tempo de ver Applejack abrir a porta e se fechar lá dentro.
A força da porta se fechando na cara de Rarity a joga para trás no corredor. Ela bate a cabeça na parede. Rarity podia jurar que, dentre a cacofonia de tons dissonantes e estridentes, ela ouvira um som de quebrar. Não havia como descrever a dor que sentiu. Ela não podia falhar. Culpada, culpada, culpada. Os gritos de Applejack mal podiam ser ouvidos, mas ela se agarrou neles como uma âncora que a trazia para a realidade. Ela tinha que aproveitar a adrenalina que sentiu agora. Suas pernas tremiam a cada passo conforme as agulhadas ficavam mais intensas. Seu equilíbrio estava prejudicado. Ela cai no chão, sentindo o vermelho escorrer por sua cabeça, deixando a sua visão avermelhada. Rarity aperta os dentes e vai engatinhando enquanto se levanta. Foi a jornada mais longa e angustiante que Rarity já tinha experienciado. Quando alcançou a porta, ela avistou uma das tesouras que tinha jogado anteriormente. Ela serviria como arma. A sensação de metal gelado da tesoura a lembra da sensação de segurar a seringa. Em choro frenético, Rarity tenta entrar no quarto. Applejack estava esperando por ela lá dentro. Seus cascos colidiram junto a um trovão do lado de fora. O par luta pelo controle da arma na escuridão. Rarity não podia deixar de notar a falta da voz da Sweetie Belle. Essa incerteza a fez perder as forças por um momento. Ela estava perdendo a luta. Já sabia disso. Rarity resolve abandonar a disputa e deixa que Applejack fique com a tesoura, conseguindo derrubá-la em seguida, colocando uma pata em seu caminho. AJ fica surpresa e cai no chão. A tesoura é arremessada na direção de Rarity. Não era esse o fim que ela esperava. Tinha muitas coisas não ditas. Uma confusão de anos atrás agora tinha se tornado uma situação de vida ou morte. O corpo de Rarity urrou de dor enquanto ela se botou de pé, segurando novamente a tesoura. Ela tenta afundar a lâmina em AJ, mas se sente caindo no chão. Rarity soltou a tesoura e rolou seu corpo pro lado, gritando por motivo algum. Ela tinha escapado e Rarity se sentia tonta. Applejack tinha uma vantagem. O pavor crescia nas veias da unicórnio. Ela logo ia perder o controle do corpo e a consciência. De alguma forma, em seu estopor, Rarity ouviu passos descendo a escada, depois um som da porta se abrindo e batendo. Applejack não tinha ficado para finalizar o trabalho como Rarity esperava. A unicórnia rolou de costas e piscou algumas vezes para clarear sua visão. Ela tentou usar magia novamente. Dessa vez, o seu chifre acendeu fraco. Até mesmo virar a cabeça trazer uma dor horrível. Por sorte, ela não precisou olhar muito. Logo encontrou Sweetie Belle. Suspirou de alívio ao ver a irmã por perto. E quando viu o horror em seu rosto, o alívio passou. A boca de Sweetie Belle estava pendurada semi-aberta, vermelho e empoçado mesmo que não houvesse nenhum ferimento visível. Tudo que Rarity podia ver era o medo congelado, úmido em seus olhos leitosos sem vida. Lá estava ela de novo, congelada com medo e pesar, enquanto um membro da sua família apodrecia ao seu lado. Dessa vez, no entanto, Rarity não podia ver as estrelas, nem sentir o vento noturno. Seu único conforto era a escuridão, mas nem isso duraria por muito tempo. Um grande flash de um raio lá de fora acendeu o quarto da boutique. Foi então que Rarity conseguiu presenciar a atrocidade que Applejack deixou para trás. O cheiro azedo no quarto não vinha só do corpo ao seu lado, mas também das paredes e do teto. Mesmo que tenha sido só segundos de luz, Rarity pôde ver que tinha algo rabiscado de novo e de novo em vermelho. Soava como se a chuva lá fora estivesse vazando para dentro do quarto. Outro flash, e os olhos de Rarity contemplaram o último julgamento de Applejack contra os seus crimes. Culpada, escrita por toda parte. Parede, teto e móveis. O coração de Rarity agora ecoava o sentimento que ela sofreu pela queda da irmã. Culpada, culpada, culpada. Só mais uma corrida. Trovejou e um raio iluminou o céu. Mas as grandes nuvens de Cloudsdale estavam intocadas acima da tempestade. Lar dos Wonderbolts, sendo um local de muitas de suas corridas e espetáculos. Isso durante o dia. Agora, tinha se passado horas do pôr do sol de Celestia. Suarim, comandante dos Wonderbolts, descansava na base do Coliseu, e refletia sobre o quanto o lugar parecia desagradável e vazio, sem ordens e aplausos. Cloudsdale nunca admitiria, mas estava em apuros para regular o tempo desde o infame incidente da seca de 7 anos atrás. Planejar e preparar a chuva era uma tarefa simples e fácil de programar. Mas as máquinas do clima pareciam ter vida própria. Suarim não estava achando nada demais ficar até tarde da noite no Coliseu, até ouvir um som de trovão. Ele meio que estava preso ali. Podia, tecnicamente, voar pela chuva, como já tinha feito muitas vezes antes, mas seus membros e asas estavam doloridos depois de um dia de trabalho. Não seria uma boa ideia voar contra vento, água e raios, especialmente antes de uma grande performance. Ele esperou e refletiu sobre a natureza destrutiva da tempestade. Conforme o tempo passava, seus olhos ficavam mais pesados. De repente, ele se encolheu e assustou-se com gotas repentinas que respingaram em seu pelo e asas. Suarim, o que tá fazendo aqui? Disse Rainbow Dash, a fonte dos respingos. O que você tá fazendo aqui, Crash?
Deixei algo no meu armário. Não que seja da sua conta. Daí eles discutem sobre se molhar com a chuva e a corrida antes mencionada. Rainbow Dash diz que pode vencê-lo novamente, agora mesmo, depois de ter ajudado Twilight com aquela lista dela. Soarin aceita dizendo que é hora dela se colocar no seu lugar, e eles concordam em dar 3 voltas. 3, 2, 1, vai! Ela gritou após contar rapidamente, decolando como um foguete e deixando uma faixa arco-íris para trás. Ela ouviu Soarin gritando algo irritado em resposta. O frio ar da noite passava por suas asas, arrepiando seus pelos. Ela sentia frio nos ossos, piorando a intensa fadiga com que estava lutando para resistir durante o dia. Rainbow aperta os dentes e ignora os sinais de exaustão do seu corpo. Focada demais na corrida, ela só notou seus arredores quando um cheiro azedo chegou na sua língua. Olhando para baixo, havia uma pesada massa de árvores. Um pouco de medo tocou a sua espinha e ameaçou arruinar a sua concentração. Seriam essas as mesmas árvores que ela evitou por anos? Sua respiração acelerou e seu pulso tinha batidas rigorosas no peito. Ela encarou as árvores por um bom tempo. Seus olhos captaram um feixe de luz que lançou uma onda paralisante de choque pelo corpo da Pegasus. Ela parou no ar e seus membros pararam de se mover. A dupla de Pegasus colidiu violentamente devido à parada abrupta. O susto pelo menos trouxe um pouco de vida de volta a Rainbow Dash, mas o par de Pegasus estava todo embolado e começou a cair. Ambos lutaram para se separar. Dash deu um último coice limpo no peito de Soarin antes de colidirem contra as árvores. Galhos riscavam suas asas e pelagem. O corpo de Rainbow cai no chão duro. Ela ouve uma série de cracks, mas não consegue distinguir. Havia também o barulho de chuva e os restos da batida contra a árvore. Ela ficou ali deitada no chão, tentando se recompor. Soarin tinha caído por perto. Quando tentou se levantar, sentiu suas pernas pesadas. Soarin? Ela tentou voar novamente, mas uma das suas asas estava uma bagunça, com galhos incrustados. Se a sua visão da asa destruída não fosse ruim o bastante, também viu algo entre os escombros que a deixou em choque. Eram pequenos, vermelhos e redondos, saídos direto de um pesadelo. Amigos, venho por meio desta falar novamente sobre fratura de asas em pássaros. Ela acaba com o equilíbrio do passarinho, tanto pelo bagunçamento anatômico que acontece, quanto pela possível calcificação, que vai gerar uma anatomia errada, digamos assim. E também tem o fator do curativo, que gera um peso anormal no passarinho. A fratura de asa possivelmente vai alterar o voo desse ser alado irreversivelmente, tá? Porque o osso, quando fratura, ele nunca volta ao seu 100%, por mais que seja assim uma cura abençoada. Se vocês observarem a anatomia do passarinho, a asa dele sai diretamente do osso da escápula, que é o que a gente tem nas costas aqui, que liga, né, com o ombro numa cavidade meio côncava que se chama cavidade glenoide ou cavidade glenoidal. Dash tenta chamar Soarin novamente. Tudo à sua volta parecia familiar, da pior forma possível. Eu te disse, não quero a porra da sua cura. Dash engoliu saliva. A voz reverberou pelo seu crânio. Ela não podia deixar seus pesadelos tomarem conta agora. Por um momento, lamentou não ter seguido o conselho de Twilight para procurar ajuda profissional sobre o seu trauma. Ela chamou Soarin novamente, e as palavras de Applejack naquela noite ecoaram na sua mente. Eu sou o inevitável, o prenúncio do medo e a mensagem verdadeira que você silencia com esperança. Ela sai correndo para qualquer direção livre que pudesse. Seus olhos varrem a área buscando qualquer sinal de vida ou luz, enquanto tenta desesperadamente se livrar dos seus pensamentos. Com seus movimentos frenéticos, ela acabou tropeçando em algo pesado, e por um longo tempo Dash permaneceu desorientada. Quando finalmente se encontrou, seus olhos se fixaram no objeto que causou sua queda. Mesmo na escuridão, o formato era bem destacado na sujeira e inconfundível. Um longo pedaço de metal enfiado no chão. Era impossível. Ela tinha destruído essa pá há anos. Toda escurecida e queimada. Devia ser um truque, uma miragem que o fantasma das suas memórias conjurou para seu tormento. Novamente ela se lembrou das palavras de Applejack naquele dia. E essa é a verdade. No fim, não há nada, exceto eu. Rainbow Dash cobriu seu rosto com os cascos tremendo violentamente. Tinha certeza de que ia perder a consciência. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela não aguentou e rompeu o silêncio soluçando incontrolavelmente. Deixou anos de raiva, medo e tormento tomarem conta. Rainbow Dash? Cadê você? Aqui no pomar? Claro. Onde mais eu estaria? Eu não consigo te ver. Tá ferido? Meio que tô, de certa forma, machucado pelo que você me fez. Ou pelo menos o que você tentou fazer. Pode
voar? Eu acho que a minha asa saiu do lugar, mas se pudesse colocar de volta, poderíamos ir embora. Rainbow disse, percebendo que não tinha se movido. Seus olhos estavam fechados. Applejack responde que nunca mais irá voltar, e não há nada que esses pôneis patéticos possam fazer. Finalmente, Rainbow Dash entende com quem estava falando. Ela tinha que escapar. Rainbow abandona a esperança de encontrar o Soarin e corre novamente. Ela começa a alucinar, vendo árvores e galhos se entortarem para impedir o seu caminho, mas ela não parou, até se ver presa num círculo de árvores. Ainda não acabamos. A voz soava bem menos etérea. Rainbow Dash balançou a cabeça e encontrou um par de olhos verdes por entre os galhos. Isso não é real. Não pode me machucar. Disse Rainbow Dash cavando no chão em uma pose preparada para o que viesse. Mas os olhos desapareceram. É isso que eu gosto no ser, Rainbow Dash. A única pônei que eu conheço com um pouquinho de senso. Só que é muito mais burra. Rainbow Dash encontra os olhos de novo. Eles tinham mudado de posição. A voz menciona a cura. E Rainbow Dash manda ela calar a boca. Ela começa a golpear os arbustos para que pudesse escapar, tentando abrir caminho. Novamente os olhos desaparecem. Galhos, folhas e frutas eram jogados para todo lado freneticamente. Então ela percebe que não estava fazendo progresso algum. Não importava o quanto tentasse. Eventualmente, a fadiga a atingiu e ela cai no chão hiperventilando. Rainbow Dash se esforça para levantar e tenta encontrar outro caminho para que pudesse abrir a sua prisão. No terceiro passo que deu, escutou algo. Sua curiosidade mórbida a fez se virar para encarar as coisas se movendo estranhamente com o seu canto de olho. Os galhos estavam se entrelaçando e engrossando, soltando maçãs e folhas no processo. As folhas descartadas se emaranhavam enquanto as maçãs se amontoavam em pilhas. O chão abaixo de suas patas começou a tremer enquanto uma série de raízes escorregava pelo chão, como cobras, para se juntar à amálgama que se formava. Rainbow Dash resolve mudar a estratégia e começa a cavar um caminho no solo enlameado, mas simplesmente a lama estava tão escorreguenta que voltava para o lugar. Era frustrante. Uma voz disse: Tenta isso aqui. Rainbow Dash alcança a pá que tinha visto anteriormente. Aquela formação de diferentes pedaços agora era uma grande criatura com um vago formato de pônei. Longas raízes distorcidas, galhos e troncos faziam as suas pernas e torso. Uma cascata de folhas compunha sua crina e cauda. 6 maçãs adornavam o seu flanco. No entanto, o mais assustador eram os seus olhos. 2 buracos afundados. Galhos que controlavam os membros se contorciam para dentro e para fora de 2 cavidades massivas. Dash ficou um tempo observando. Tinha um estranho brilho, como um reflexo de orvalho dentro da escuridão. Nesse brilho, Rainbow Dash assistiu 2 pôneis menores tomando forma. Eram idênticos. 2 pequenas éguas assustadas, que tinham a cor do arco-íris, mas não eram reais, eram apenas um reflexo. Rainbow Dash estava assistindo uma imagem espelhada dela mesma sendo levada para longe, para dentro da escuridão. A criatura não era só um pônei gigante, era bem mais demoníaco. À primeira vista, a criatura parecia se enraizar no chão, mas logo começou a se mover. Rainbow Dash correu e gritou, agarrada firmemente à pá. Você queria acabar comigo naquela noite? Agora é sua chance. Conserta os seus erros. Rainbow finalmente aceitou que a voz vinha de Applejack, de algum lugar lá de trás, mas também de dentro da criatura. Ela entra em frenesi e começa a usar a pá para tentar abrir caminho novamente nas paredes que a confinavam. Tanto o monstro quanto a pônei rugiram uma risada quando a pá pareceu acertar metal resistente e não madeira. Foi em vão novamente. Rainbow Dash não tinha outra alternativa senão enfrentar e conquistar o demônio. Se Applejack queria lutar, ela teria uma luta. As intenções violentas de Rainbow Dash começaram a atacar os cascos da besta com a pá. Ao contrário das paredes de árvore, o monstro era assim impenetrável. Rainbow Dash se sentia satisfeita a cada acerto e cada urro de dor e raiva da besta. Era grande demais para conseguir acertá-la com facilidade. Até se mover dentro daquela prisão era difícil para uma criatura daquele tamanho. Ao se ver talhando o monstro, a confiança dela cresceu. Aquilo tinha razão. Ela deveria ter acabado com Applejack aquela noite. Não importava como tinham chegado naquela situação, era um presente. Uma chance para Rainbow Dash finalmente salvar a Equestria da maneira certa. Rainbow Dash já tinha quase completamente destruído o monstro do pomar quando algo a deixou nervosa, vermelho escorrendo. Ela não hesitou e perfurou completamente o centro da criatura. O monstro gritou de agonia antes de trombar no chão, começando a desmontar, assim como o cerco à sua volta. Rainbow Dash tinha um nó no peito enquanto tentava respirar direito, aliviada por estar livre. Isso até ela notar uma pônei terrestre laranja, orgulhosamente ali em pé, entre as árvores. Seus olhos verdes brilharam na escuridão enquanto um sorriso maldoso surgia. Se AJ estava bem ali, então quem ela tinha acabado de... Ela sabia que não deveria olhar, mas não conseguiu se conter de confirmar.
Não, por favor. A pá maliciosa estava bem ali fincada nas costas de sua presa. Sua harém se foi, e era culpa dela. Rainbow Dash chora e tenta tirar a pá, se sujando toda de vermelho. Ela cai no chão com uma náusea violenta, que a atravessa como onda após onda de desespero e choque. O som do riso de Applejack traz Rainbow Dash de volta. Ela metodicamente se coloca em pé e pega a pá novamente. Vai se aproximando da risada devagar, tentando manter os seus passos o mais silencioso possível, se movendo entre os escombros. Quando está certa da sua mira, ela levanta a pá. Rainbow Dash grita, metendo uma pasada em Applejack, que teve apenas um momento para desviar. Ela se virou e começou a correr, entrando mais profundamente para dentro do pomar. Dessa vez, não como predadora, mas como presa. Vamos acabar com isso. De um jeito ou de outro, tudo isso terminaria antes do sol nascer. O confronto final. Uma luz rosa pequena se forma no rancho da Massa Doce. Quando o teletransporte se completa, a luz some e a princesa se encontra coberta de escuridão. Twilight tinha muitos pensamentos, nenhum deles agradável. Se Applejack fosse fugir para algum lugar, seria ali, a sua casa. Twilight contempla a casa e o celeiro abandonados à distância. Ela se pergunta por que sua magia a tinha trazido para os arredores do pomar e não para a frente da casa como ela havia planejado. Talvez fosse sua ansiedade. A única opção que restava era um ato irreversível de violência. Afinal, ela já tinha tentado mostrar misericórdia anos atrás. Ela compara sua decisão com a vez que Celestia teve que banir Luna, mas se acha muito melhor do que a princesa, por ter tido mais tato com a situação. Afinal, ser princesa era sobre fazer escolhas difíceis. Ela acende o seu chifre, ainda tendo que lidar com o soluço de magia, que logo lança sem pensar muito. Era descuido atirar sem checar direito quem era, mas não estava muito racional aquela noite. Twilight escuta um choro, de choque, não de dor. Ela deveria ter errado. Ela summona a magia de novo, esperando o feitiço carregar dessa vez. E lança. O feitiço colide com uma árvore e acaba explodindo. Não dessa vez, AJ. Era a voz de Rainbow Dash, que vinha de cima dela, mas a Alicornia foi mais rápida e aprendeu com magia de levitação. As duas congelam e trocam olhares. Rainbow? O que tá fazendo aqui? Twilight, graças a Celestia. Pensei que fosse... Ela respira fundo antes da magia levitá-la para o chão, gentilmente. As duas se analisam e percebem que estavam em cacos. Twilight estava cheia de coisas quebradas, grandes roxos, queimaduras de ácido nos cascos, vermelho seco em seu pelo, crina e cauda desgrenhada. Olhar estanhado. Rainbow Dash parecia ainda pior. Sua pelagem manchada de vermelho, olhos afundados e irritados. Seus cascos tremiam. Além disso, uma asa torta pendia de forma não natural. Twilight pergunta se a amiga está bem, e ambas concluem que vieram para acabar com essa história. Twilight tenta poupar a Pegasus, dizendo que as duas não precisavam manchar suas patas com isso e toma uma lacrada. Nós deveríamos ter terminado isso. Ela nunca deveria ter saído com vida desse pomar. Ou nem se foram, porque nós fomos muito fracas para fazer o que era preciso. Eu não vou falhar de novo. Twilight começou a caminhar em resposta. Logo ambas tinham deixado a cobertura segura das árvores. O silêncio entre as éguas foi quebrado por uma sinfonia de metal e gritos de terror. A pata esquerda de Rainbow Dash tinha se prendido em uma armadilha de urso. Twilight fica surpresa, mas aliviada, porque recentemente tinha descoberto como essas coisas funcionam. Fica parada. Para aí. Parada. Ela se aproxima com medo de estarem sendo observadas. Então, nada. Sua magia não respondia. Ela tenta novamente e em vão. Twilight desiste e resolve soltá-la fisicamente. No 3, hein? 1, 2 e 3. Twilight falou alto, esquecendo de manter a voz baixa. Elas se esforçam até que Rainbow consegue se libertar. A Pegasus deita no chão. Vermelho flui livremente da ferida para a grama. Isso parece doloroso. Elas podiam ouvir Applejack, mas não vê-la. Applejack, aparece! Twilight gritou. Applejack avisa que tem mais armadilhas por aí. Twilight acredita que o som vinha do celeiro. E mal podia imaginar que tipo de coisa horrível as esperava lá dentro. Ela estica as asas e carrega Dash. Assim que sobe no ar, sente uma pequena resistência em seu voo. Um aramezinho super fino é ativado pela princesa, ativando uma catapulta escondida na janela da casa da fazenda. Uma garrafa de poção é arremessada na sua direção e se choca contra a princesa, encharcando seu pelo. As duas caem no chão novamente, Rainbow um pouco mais distante já que foi derrubada. Twilight sente uma sensação de peso alarmante, esmagadora, hipergravidade. Ela conhecia essa poção. Cada movimento agora levaria o triplo de energia, e ela já estava exausta. Você não gosta mesmo da vida terrestre, né, Twi? A princesa ignora e se levanta fazendo esforço, mas antes de dar qualquer passo, Rainbow Dash alerta sobre as armadilhas novamente. Twilight para, mas logo começa a se sentir tonta, como se fosse perdendo o seu equilíbrio. Ela se ajeita para não cair, já era tarde. Tinha realmente ativado uma armadilha.
Ela acha que talvez não tivesse ligado ela inteira, já que ela não pisou tão forte assim. Mas lascas de madeira embebida em ácido se abrem, ferindo a sua pata. O choque e a dor mudam sua mente. Ela de repente fica confusa sobre como retirar a pata, usando magia ou força bruta. Rainbow Dash sabia que não podia mais contar com a amiga, e começa a se mover na ponta dos cascos tentando evitar as armadilhas. Olha só, parece que a Rainbow Dash consegue pensar às vezes. Quem diria? Cala a boca, vadia burra. Enquanto Rainbow mantinha os olhos abertos no chão, Twilight tenta se soltar para ajudá-la. Ela começa a cavar em volta do pequeno fosso onde sua pata tinha caído. Vamos ver se vai continuar engraçadinha assim quando eu quebrar a porra da sua cara no coice. Rainbow Dash exclamou. Já tinha passado metade do caminho. Ela deu uma espiadinha dentro do celeiro e encontrou a silhueta de AJ na porta, que a fez congelar. Tinha uma pá familiar ao seu lado. Ah, não foi isso que rolou da última vez. Como tá a sua boca? Ainda te dando trabalho? Ela alcança a pá e traz para perto. Rainbow Dash observa seu formato. Parecia maior. Ela engoliu o medo a seco. Essa é a sua resposta? Já ouvi melhor até da Fluttershy. Twilight finalmente se liberta e fica completamente horrorizada ao ver Applejack ali exposta. Parecia uma loba esperando a sua presa. Twilight teve uma ideia. Ela começa a voltar para perto das árvores e cata quantas maçãs pode. Usaria elas para descobrir aonde estavam as armadilhas, pelo menos até chegar onde Rainbow Dash estava. Lentamente, as duas estavam chegando perto do alvo. Elas imaginavam que Applejack correria no último instante, como já tinha feito. Rainbow Dash finalmente termina o seu caminho entre as armadilhas e vai na direção da égua. Applejack já estava pronta e gira a pá, a golpeando. O coração de Rainbow Dash se enche de adrenalina e ela consegue desviar, mas não recua. Ela estava determinada a lutar com ela pela pá. Sua harém seria vingado. Twilight podia ouvir a briga, mas estava focada demais olhando para o chão. Suas maçãs tinham acabado de acabar. Ela decide então copiar o método de Rainbow Dash. Dash estava frenética. Começa a cometer alguns erros por nervosismo. Isso dava a Applejack uma vantagem. Ela acerta Rainbow a cada oportunidade. Rainbow Dash aguenta a dor firme. Eventualmente, Applejack fica mais criativa e começa a usar outros objetos à sua volta para golpear a antiga amiga. Finalmente, Twilight emerge vitoriosa e cegamente se lança contra a égua quando nota o quanto Rainbow Dash estava desorientada. Ela ouve Dash gritar de raiva e Applejack bate diretamente contra a Alicórnia, dando uma cabeçada que a joga de volta para fora. Quase imediatamente, ela atinge outra armadilha. Dessa vez, era um fosso fundo e perigoso. Boa parte de Twilight já tinha caído. Ela só tinha as patas da frente para cavar ao longo da borda do fosso, enquanto escorregava para o seu fim. Tudo que podia fazer era se segurar. Ela chama por Rainbow Dash. E novamente, não podia mais ver a luta, apenas ouvir. Suas patas começam a escorregar, tremendo incontrolavelmente. Twilight já estava quase desistindo de ter esperança em ser resgatada quando ouviu o grito final de Rainbow Dash. No início, ela pensou que fosse um grito vitorioso, e sua esperança cresceu novamente. Mas ela rapidamente foi extinta quando ouviu o som de um corpo caindo, e então um silêncio horrível. Duas de suas amigas mais leais tinham perecido nas mãos dessa pônei. Duas de muitas. Twilight não podia desistir. Com um esforço final e um grito, ela trabalhosamente consegue se levantar na beira do fosso. A Alicórnia cai no chão de esforço, o coração batendo forte em seus ouvidos enquanto ela lutava para se recompor. Ela escuta passos se aproximando. Sabia que essa era sua chance. Porém, o som parou distante. Twilight ouviu algo curioso. Applejack sopra um pequeno tubo, seguido por um som de assovio e uma dor afiada em seu pescoço. Ela pisca, assistindo os detalhes do mundo à sua volta lentamente ficarem borrados. Pontas soltas e amigos perdidos. Twilight vai recobrando a consciência ao som do monitor cardíaco mágico. Estranhamente, o som do monitor não parecia sincronizado com seu coração batendo forte no peito. Sentia que seus membros não estavam deitados de forma natural. Sua cabeça parecia muito pesada. Seu peito, cada vez mais pesado. Ah, você acordou? Lentamente, Twilight vai ganhando consciência. O quarto era familiar e estranho ao mesmo tempo. Ela nota um chapéu de cowboy pendurado, um laço de corda e alguns troféus e fitas nas prateleiras de livros. Também havia uma cadeira verde e uma modesta cama. As coisas pareciam fora do lugar. Eram diferentes na sua memória. Uma série de equipamento médico mágico estava solto por aí, e havia alguém deitado na cama. O monitor estava ligado a essa pônei. Também tinha fluidos conectados de conteúdo misterioso. Parecia fraca e doente, deitada de costas,
olhos fechados, e vestindo uma máscara que lhe trazia oxigênio. Estava coberta por um cobertor com padrões de maçã. Tinha cabelo loiro e pelagem creme. Não, laranja, mas muito pálido. Só podia ser Applejack. Twilight ouviu o som de passos e rodas vindo do lado esquerdo do quarto. Uma pônei de pelo amarelo e crina vermelha entra carregando outra bolsa de líquido misterioso. Ela tinha a crina solta caída de lado, que antes era segura por um laço rosa. Tinha olheiras e uma expressão indiferente. Pareceu ignorar Twilight. A pônei tinha um dispositivo estranho. Tinha sido feito para essa égua mesmo, particular, por Twilight anos atrás. Um par de rodinhas que ficava preso à cintura, conectada por 2 barras de metal. As pernas traseiras da pônei ficavam livremente penduradas, acima do chão. As rodas eram alinhadas com seus quartos. Ela reconheceu a pônei. Ela tinha sido sua fiel assistente por mais de meia década. Apple Bloom? O que é isso? Sai de perto dela. Ela é perigosa. Apple Bloom solta uma risadinha e continua ignorando a princesa enquanto troca a bolsa de fluido. Twilight não entende. Ela tenta se mover de novo e nota que estava amarrada, incluindo as suas asas. A magia também não funcionava. Ela começa a se debater. Twilight pergunta o que está acontecendo, ficando desesperada. Até falar era doloroso. Apple Bloom finalmente responde dizendo que a falta de magia vem de uma poção com os ingredientes da papoula sem poderes, ou Powerless Poppy, que ela tinha espalhado pela propriedade. Os olhos de Twilight se arregalam. Ela sentia mesmo um tipo de resíduo de pó em sua boca. Sua mente estava agitada. Precisava haver alguma explicação lógica. Apple Bloom, eu sei que você quer acreditar que a Applejack ainda tá aí, de alguma forma. Mas ela é claramente perigosa e pode nos matar. Você tem que me soltar para eu poder tirar você daqui com segurança. Apple Bloom para o que está fazendo e encara Twilight, explodindo em risadas. Você acha que a Applejack fez isso com você? Essa égua bem aqui fez tudo isso? Ela gesticula para a irmã doente. Twilight não diz nada. Eu me perguntaria se a cura te deixou mais boba, mas a AJ nunca mostrou nenhum sinal de bobice. Twilight foi tomada por confusão. Apple Bloom suspirou exageradamente e impaciente. Eu achei que seria engraçado tirar com a sua cara um pouco, mas tá sendo irritante. Vamos logo ao que interessa. Ela puxa a cadeira verde para perto de Twilight. O som do móvel sendo arrastado faz a cabeça da unicórnia latejar. Antes de se sentar, Apple Bloom tira o dispositivo de sua cintura. Eu acho que começou alguns anos atrás. A vovó tinha acabado de partir, de desgosto, e do esforço de ter que cuidar de mim e do Mac. Big Macintosh tinha bobeado naquele problema do coração que ele teve. Porque logo veio mais um. E somente os seus rins nunca mais foram os mesmos. E eu ainda tava de cama para ajudar. Dá pra imaginar como ela se sentia tendo que cuidar dos netos que deveriam estar cuidando dela nessa idade. Não preciso contar o que aconteceu quando ela se foi. Mac se moveu para a antiga vila da Starlight e começou a viver como uma unicórnia. Eu não sei por que você insistiu em me acolher daí. Hoje eu sei que foi por culpa. Tudo porque você causou isso. Fiquei por semanas esperando uma carta do Mac para me chamar para morar com ele e a namorada. Por que ele não ia me querer? Eu até podia andar agora com essa coisa de metal. Éramos tudo que o outro tinha. Nunca aconteceu, no entanto. Ele provavelmente achou que estava fazendo o melhor para mim. Eu sei que você deve ter falado na cabeça dele também. Isso doeu. Apple Bloom hesitou por um momento, pensando no abandono. Quando esperava pela carta que nunca viria, interceptou uma entrega no castelo. Todas as cartas e pacotes que Pinkie Pie tinha enviado. Ela ficou curiosa. Tinha uma notinha junto dizendo que vinha da prisão de Canterlot. Apple Bloom acha isso estranho, mas ignora, por alguns anos. Um dia eu estava trabalhando nas poções quando eu vi você conversando com a Starlight. Ela insistia sobre visitar alguém em Canterlot. Eu juntei os pontos, decidi fazer uma boa poção do sono para pagar o seu estudo. E fiz uma pequena excursão. Twilight não conseguia acreditar que a pônei que ela tinha acolhido como uma irmã podia tê-la apunhalado dessa forma. Apple Bloom se justifica dizendo que foram apenas algumas horas e que ela não precisaria ter feito isso se Twilight não ficasse tanto em cima dela. Twilight se lembrava do quanto tinha medo que algo acontecesse com Apple Bloom. Suas rodas podiam se prender, ela podia cair, etc. Resumindo, eu descobri a porra do seu segredinho sujo e eu não estava preparada para isso. Quando voltei, Chorei por dias. a gente namorar vai se fuder. Eu tô me segurando muito nesse vídeo pra não interromper. Mas esconder isso de uma criança, enquanto simultaneamente esconde da Applejack que a irmã dela tá viva, é de fuder Twilight. Ela podia ter pensado que talvez fosse possível reabilitar a Applejack usando a Apple Bloom como uma motivação, sabe? Tipo, você tem que melhorar pra poder conviver com a sua irmã e tal. Poderia até conduzir uns testes das duas juntas. Mas a Twilight desse universo aqui, ela é meio tonhona assim mesmo. Twilight se lembrava desse período em que Apple Bloom estava toda arrasada. Não sabia o que tinha de errado. Apple Bloom confessa que acabou dividindo a verdade com Spike.
mas que ele precisava ver com os próprios olhos. Spike. Twilight não ouvia esse nome há anos. Ainda era extremamente doloroso. Ele subitamente tinha partido para a Terra dos Dragões sem dizer nada. Apple Bloom explica mais das suas tramóias. Ela e Spike viram as anotações sobre a poção que tirava o sono, e descobriram que a magia de Twilight estava por trás de tudo. Spike ficou enojado, e não o culpo de ter ido embora. Se eu pudesse, teria feito o mesmo. Twilight fica angustiada. Ela tinha criado Spike como um filho. Ele realmente tinha passado a odiá-la. Twilight acreditava que tinha poupado Spike, mas o fato de que ele soube por outra pessoa a fez parecer uma egoísta, e ele nem tinha lhe dado chance de se explicar. A angústia piora sua dor física e seu choro suave. Apple Bloom finalmente entrega o doce que todos estavam esperando. Foi plano dela tirar a AJ da prisão, mesmo que a irmã tivesse achado errado fugir inicialmente. Elas planejaram juntas cada detalhe. Elas iriam para a Appaloosa para que o Brightburn pudesse ajudá-las a deixar Equestria. Tudo ia bem, até que um guarda que não deveria estar trabalhando naquela noite apareceu. A voz de Apple Bloom quebra por um momento. Applejack se machucou, tentando me salvar. Ela disse suavemente. Ela bateu a cabeça com força e nunca mais acordou. O plano teve que mudar. Eu achei que podia trazer a saúde dela de volta, mas quanto mais eu esperava, mais o plano ia se perdendo. Apple Bloom se lembrava da irmã enlouquecida fazendo geleia de maçã zap. Naquela época, a pequena potrinha não sabia da gravidade da situação. Você fez tudo isso em 3 dias? Twilight pergunta. 3 dias? 3 semanas. Twilight fica confusa. A nota sobre a escapada de Canterlot era de 2 dias atrás. Ela tinha alterado a percepção de tempo dos guardas? Ou atrasado a carta? Apple Bloom decide explicar, ao notar a cara de boba de Twilight. As vítimas da poção do sono ficam com o tempo todo fodido. Ela conta então que tinha fabricado mais poção dentro do próprio laboratório de Twilight, depois de invadir usando ácido no cadeado. Ela inclusive tinha aperfeiçoado a poção, e fez isso justamente enquanto Celestia e Luna estavam fora, em um evento que Twilight com certeza tinha inventado para afastá-las do memorial. Twilight fica novamente chocada que sua aprendiz tinha percebido isso sozinha, e se sentia muito envergonhada que Apple Bloom podia ver exatamente através dela. Apple Bloom continua, foda-se. Ela conta que o segredo era utilizar a poção de tirar sono em uma forma gasosa. Ela tinha soltado gás no castelo enquanto Twilight e suas amigas estavam planejando o evento. Minhas amigas? Twilight novamente passada e chocada. Apple Bloom justifica dizendo que enquanto ela e Spike estavam profundamente magoados com todo aquele segredo, todas as amigas de Twilight estavam muito bem obrigadas sabendo que a irmã dela estava apodrecendo na cadeia por crimes que não tinha responsabilidade. Era apenas justo que elas experienciassem o mesmo que a irmã dela passou. Ela já esperava um merderê generalizado e não ficou desapontada. Twilight lentamente vai processando. É verdade que ela tinha se sentido doente, mas não violenta. Náusea, fadiga, irritabilidade, um episódio de mania. Ninguém acreditaria que isso não passava apenas de uma resposta ao estresse. Apple Bloom volta a explicar, começando por Dash. Era compreensível que seu estado de mania se manifestasse com os Wonderbolts. Ela provavelmente se achou invencível. Era conveniente que parte da memória voltasse depois da cura. Rainbow Dash disse às autoridades que tinha corrido com Soarin. Eles bateram e então ela lutou com AJ no pomar. Ela só não percebeu que era um pomar de cerejeiras, não de macieiras, e o único pônei presente lá era Soarin. Pera, a Rainbow tá viva? Ela conta que a mistura da poção com o estresse pós-traumático não era boa. Depois de acabar com Soarin, ela tinha saído para vagar por aí. Alguns pôneis encontraram o corpo de Soarin, surtaram e então cancelaram a comemoração. Assim que souberam que Dash tinha sumido e tinha acontecido uma baixa, eu soube que o resto de vocês não podia ter ido longe. Me certifiquei de estar perto quando cada um de vocês quebrasse. Também prometi à Perfeita Mare que ia manter vocês informadas. Todos acharam que você estava de luto. Mesmo que Apple Bloom falasse com convicção, Twilight estava achando que isso não se passava de uma mentira elaborada. Não podia ser verdade. Eu forjei a carta sobre a AJ escapando e entreguei a Starlight. Fiquei impaciente. A vingança é como uma criatura furiosa mordendo e arranhando para sair. Mas por sorte, era um momento perfeito. Vocês estavam estressados bastante para quebrar. O que aconteceu quando Starlight te mostrou a carta? Twilight imediatamente se lembrou dos frenéticos eventos. Se fosse verdade, então AJ nunca tinha estado em seu laboratório. E ela mesma tinha destruído todo o seu trabalho a troco de nada. Mas AJ não tinha claramente acabado com Starlight? Já não tinha mais certeza de nada. Ela tenta juntar as peças novamente. Starlight tinha barricado a porta contra Twilight. As imagens iam lentamente sendo substituídas. Twilight tinha ido para cima de Starlight com um caco de vidro do espelho. Twilight sente uma pontada de dor. Ela estava levitando o guarda-roupa para jogar em si. Mas você foi mais rápida. Quando ela se foi,
O troço caiu em cima do C. Com um bom tempo jogada lá. Não, eu vim imediatamente pro pomar, eu sei disso. Sim, claro. Deve ter acordado cheio de vermelho. Então se teleportou para outro canto. Também te consideraram desaparecida. Fiquei irritada de não poder ver o que você ia fazer depois. Então decidi que ia curar vocês assim que fizesse algo imperdoável. Melhor do que ter 5 tontas perturbando no pomar da minha família. Twilight sentiu um rugido estomacal e lembrava do gosto de maçã na boca enquanto as imagens passavam por sua mente. Ela tinha andado por aí sem rumo no pomar, sem conseguir distinguir as árvores. Era como um labirinto sem caminhos. A única razão para ela não ter perecido foram as maçãs que comeu. Twilight ficou observando algumas árvores por um bom tempo, horas a fio. Ela se lembrava de ter visto um suave movimento entre elas, que esperava ser Applejack. Não podia baixar a guarda. Nos raros momentos que tirava os olhos das árvores, ela se via andando em círculos. Encontrou pegadas e as seguiu, mas eram as pegadas dela mesma. Ter conseguido achar a casa da fazenda tinha sido uma grande coincidência. Apple Bloom então fala sobre Pinkie Pie. 5 dias depois de Rainbow Dash, ela finalmente quebrou. Tinha feito doces demais. Os cake provavelmente não sabiam o que fazer com isso. Eu fui até a padaria quando já estava tomada por chamas. Pound estava chorando e gritando sobre Pinkie Pie ter levado sua mamãe. E sobre seu pai ainda estar lá dentro. Por sorte, Pumpkin tinha conseguido sair. Eles agora devem estar em Manhattan, eu acho. Pink ficou com umas boas queimaduras para tratar antes de poder enfrentar o julgamento das princesas. Rarity durou uma semana antes de acabar com Sweetie. Escreveu culpado na parede e tudo. Depois disso, ela me contou todas as coisas que tinha feito. Sabia que ela estava lá 7 anos atrás? Que podia ter evitado tudo isso. Meio triste agora que ela tá lá apodrecendo na cela depois de confessar. Se eu soubesse disso antes, as coisas podiam ter sido diferentes. Mas a Sweetie Belle era sua amiga. Twilight protestou. Ela não era minha amiga. Ela e Scutalo me abandonou. Você devia saber disso. Scoots disse que era muito difícil me ver assim, e Sweetie Belle eventualmente me culpou por tudo. Elas que podem ir se fuder, eu nem ligo. Quem era esse monstro vestindo a pele de Apple Bloom? Twilight tinha feito de tudo o que podia por essa jovem égua. Tinha sido seu ombro para chorar, uma guia para suas buscas acadêmicas. Tinha encorajado ela a expandir seus horizontes e a se reerguer. Aonde ela tinha falhado? Quanto a Fluttershy, levou 2 semanas. Seus animais estavam passando fome sei lá por quanto tempo. Ela acabou trombando com Angel, quebrou seu pescoço por acidente. Seus animais retalharam. Isso levou a mais tragédia. Depois de curada, Fluttershy não parava de dizer coisas sem sentido. Ela acabou indo para um hospital psiquiátrico. Dependendo do julgamento, as outras podem ir para lá também. Preciso admitir que foram semanas interessantes. Você e as princesas não estavam por aí para investigar. Então a guarda de Canterlot veio xeretar. Obviamente eles iam vir até aqui. Eu já tinha lidado com as memórias de fuga. Poderia convencer eles que não viram Applejack. Mas isso não funciona sempre. Então eu fiz umas poção. Ainda bem que os guardas da Luna são meio burros. Os cérebros de ervilha são bem suscetíveis à magia. Ela completa dizendo que as plantas que tiravam a magia e as armadilhas que tinha por aí eram para manter a casa segura enquanto ela estava fora checando os ataques das outras pôneis. É meio louco que você e Rainbow Dash vieram pra cá ao mesmo tempo. Rainbow Dash agora tá lá na prisão com a Rarity, esperando pelas princesas. Acho que os pôneis esperavam que você fosse cuidar disso. Vai ser interessante quando acharem seu corpo. Twilight gelou, seus ouvidos começaram a chiar e seu coração acelerou. Ela começa a suplicar por misericórdia. Até considerei deixar você viver como as outras, pegando uma prisão perpétua. Mas eu não confio nas princesas pra te julgarem. Elas são bem o tipinho de encontrar umas brechas de merda pra te manter solta. É verdade que você viveria com a culpa, mas isso não é o bastante. Enquanto você respirar, eu não terei paz. Não foi minha culpa. Eu avisei a Applejack sobre os efeitos colaterais, mas ela tomou mesmo assim. Eu sei que eu deveria ter ido até o pomar com ela e ajudado com essas macieiras, mas as princesas precisavam de mim. A seca era mais importante, pelo menos foi o que eu achei. Eu tava errada, tá bom? Errada. Mas não fui eu que matei pôneis por vingança. Não fui eu que tentei machucar meus amigos e entes queridos. Não fui eu que te deixei assim. Apple Bloom não respondeu. Calmamente colocou o aparelho de volta em sua cintura e foi até o outro lado do quarto. Ela arranjou uma pá que tinha por ali. Não era a mesma de Rainbow Dash, mas servia, e foi andando com um sorriso firme no rosto. Eu não ligo. Você traiu ela. Deixou ela pra apodrecer, achando que ia poder varrer pra baixo do tapete. Descartou ela como se não fosse nada. E é engraçado como a amizade não significa nada sem honestidade, não é? A pá a acerta com força no rosto, deixando-a desacordada.
Apple Bloom trava as rodas do seu andador metodicamente, então solta os cascos de Twilight, cortando as cordas com a parte afiada da pá. O corpo de Twilight fica estirado no chão, como uma presa fácil. Apple Bloom para por um momento e levanta a pá. Não tinha mais volta. Apple Bloom acerta Twilight com a pá umas 3 vezes, mas a sua mira não era das melhores. Ela fica surpresa com o quão difícil era acertar o coração. No quarto movimento, ela começa a ver vermelho surgindo. Para de calcular tanto seus passos e apenas age enlouquecida. Ela gritava e chorava de amargura e raiva. Depois de acabar, a pá escapou de suas mãos caindo sobre a massa vermelha e violeta. Ela olhou para tudo aquilo descrente por um momento. O coração de Apple Bloom batia forte. Ela ficou lá parada encarando. Depois de alguns minutos, piscou rapidamente voltando à realidade. A tola princesa nem tinha se dado ao trabalho de perguntar qual teria sido a melhoria na poção da retirada do sono. Mudando alguns ingredientes aqui e ali e usando microexposição, Apple Bloom foi capaz de se manter acordada desde o começo da sua busca por vingança. Não podia correr o risco de dormir e ter a princesa Luna xeretando em seus sonhos. Ela também não tinha achado os sonhos de Applejack ainda, graças à alimentação lenta intravenosa. Deveria ter uma poção que pudesse consertar tudo. Ela só tinha que trabalhar duro. Apple Bloom respirou lentamente e se recompôs. Se lavou numa bacia e depois voltou para o quarto de Applejack. Já sabia como descartaria os restos. O problema é que o ataque tinha sugado completamente toda a sua energia. Ela tinha uma mistura ácida específica esperando para derreter tudinho. Apple Bloom foi se arrastando cansada até a cama da irmã. Se soltou do aparelho de rodas e dificultosamente subiu na cama, se deitando ao lado dela. Escondeu o rosto na crina da irmã, como fez diversas vezes quando era mais jovem. Já pode acordar, Applejack. Por favor, acorda. Ela cochichou suavemente para a irmã. Você estava certa. Eu deveria ter te ouvido. Desculpa, eu não pude deixar isso passar. E foi isso, galera. Acabou. Nossa, que creepypasta longa, hein? Puta que pariu. Preciso dizer que eu tive muito trabalho pra conseguir traduzir tudo. Não porque foi uma tarefa difícil. O grande problema que eu achei é que o texto fica um pouco repetitivo em certo momento. A creepypasta é muito boa, melhor que muitas por aí. Eu daria uma nota 8 pra parte 1 e uma nota 7 pra essa aqui, justamente por causa do texto que eu achei muito cansativo. Tentei deixar ele um pouco mais dinâmico pro vídeo e enxugar um pouco também para não ficar com 2 horas de gravação. E outra, depois da segunda pônei você meio que já sabe o que vai acontecer. Esse texto aqui, ele tinha mais do que o dobro das palavras da parte 1, que já rendeu um vídeo de quase 1 hora. Eu não sei com quanto tempo eu vou conseguir deixar esse aqui ficar, mas saibam que eu fiz magia para conseguir deixar ele mais curto. O texto não é necessariamente ruim só porque eu não gostei do fluxo dele. Ressaltando de novo que essa creepypasta não é ruim, mas pra mim, ela demora muito pra chegar ao ponto. Leva muito em conta os aspectos psicológicos dos personagens, o que eu gosto como escritor. Mas como leitor, porra, eu prefiro um texto mais dinâmico e mais direto, porque eu me canso muito fácil de leitura. Como eu expliquei, eu tenho dislexia e déficit de atenção. Preciso dizer que eu adorei esse final. Nossa, eu não conseguia pensar numa forma dele ter acabado melhor. Só que eu não gostei tanto assim do plot twist. Porque eu fiquei com aquela sensação de, ah tá, era tudo uma ilusão. Sabe quando você tá vendo um filme e acontece uma coisa muito foda e daí o personagem acorda e você fica tipo, ah, não acredito. Foi isso que eu senti. Eu acho que a minha parte favorita foi a parte da Rarity e a minha menos favorita foi a da Fluttershy. Pensando agora, talvez seja porque eu fiquei meio engatilhado. Quando eu tava jogando o Vampiro à Máscara, eu tinha feito um vampiro que era cuidador de uma reserva de animais, e aconteceu basicamente a mesma coisa. Só que eu não lutei de volta contra os animais com o personagem, porque era tipo assim, a meta dele, tipo, a filosofia dele era não machucar animais, então eu só fiquei parado lá apanhando, mas sobrevivi, é isso que importa. A parte da Rainbow Dash eu achei extremamente grandiosa demais. Tipo, ela sai um pouco do tom geral com essa coisa de monstro, do pomar. Mas a parte em que tá ela e a Twilight desviando das armadilhas eu gostei bastante. Eu senti que faltou mencionar o Filthy Rich. Tipo, já que ele tinha sido o causador de todo o mal, se você for pensar. Ele era tão importante na primeira parte, nessa aqui ele nem foi mencionado. Achei bonitinho eles mencionarem a Bombom no começo, mas eu fiquei esperando falarem da Lyra também, e não rolou. E antes de encerrar, eu queria fazer algumas perguntas para os meus de fé aí, que sabem da lore de My Little Pony, porque com certeza eu vou precisar disso para o AU que eu tô fazendo. Se vocês quiserem saber mais sobre o AU, assistam esse vídeo aqui. Enfim, as perguntas são: a magia realmente ela é afetada pelo estado psíquico do pônei, onde acontecem esses soluços de magia, ou ela pode até falhar completamente?
Isso vai ser muito útil para eu saber, então eu queria saber se isso acontece no desenho mesmo. Para quem tá ansioso aí pelo AU, eu posso dizer que eu já tô progredindo no roteiro e logo devo começar a desenhar. Só que a minha faculdade acabou de voltar, então provavelmente eu vou me enrolar um pouco para começar, porque eu preciso cumprir os materiais que eles me mandaram antes. Se você quiser saber um pouco mais do meu processo e acompanhar melhor a criação das coisas para o canal, você pode me seguir no X e também considere se tornar membro para ter acesso a uns videozinhos extra que eu faço enquanto estou produzindo os vídeos do canal grande. Esse vídeo mais o da parte 1 me tomaram muito tempo de produção, eu fiquei meio travado para conseguir terminar eles, então, por favor, se vocês puderem compartilhar, comentar e fazer tudo que tem que fazer aí para eu ter um bom retorno, isso seria muito bom. Inclusive, Jay Mushroom tinha me perguntado sobre a minha dislexia se atrapalha muito com o canal, e tem casos que atrapalha pra caralho, tipo esse aqui, onde eu quis desistir do texto muitas vezes. Isso me fez protelar bastante pra terminar ele, porque eu tava com muita dificuldade de focar no texto, porque eu simplesmente tava perdendo a atenção, sabe? Tipo, eu não tava mais interessado porque tava demorando tanto. E daí imagina você passar isso pra conseguir chegar no final, e daí no final a Apple Bloom meio que sumariza tudo o que aconteceu. Eu fiquei muito puto com isso. Mas, como eu disse, é uma coisa pessoal e isso não tira nenhum mérito da creepypasta. Obrigado por assistirem até aqui. Comenta Chapéu da Trixie quem assistiu até o final pra eu saber. E tchau!